Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brasil Terra de Gigantes. Hoje eu tenho o imenso prazer de ter aqui comigo para um bate-papo super interessante dois grandes amigos, Fernanda e Marcos. Fernanda e Marcos, como vai vocês? Bem, e aí? Tudo jóia? Prazer estar aqui. Tranquilo. Quem são vocês, Marcos e Fernanda? Bom, somos filhos de Deus, primeiramente, filhos amados do Pai. Somos pais de 3 filhos, Maria Eduarda, João e Pedro. O resto não é quem eu sou, é o que eu faço, né? É o que a gente costuma dizer. Hoje nós estamos como produtores de evento, Exato. trabalhamos há 22 anos já com casamentos e entrando nesse mundo agora do coach, né? Estamos aí com uma missão que nos foi dada por Deus e com um caminho ainda curto, mas cheio de coisas boas aí para acontecer, tenho certeza. Sim, exato. Me fala um pouco sobre a profissão de vocês, o quão estressante é a profissão, como vocês vêm ajudando as pessoas dentro da profissão de vocês. Me conta um pouco mais sobre a profissão de vocês. Bom, 22 anos de empresa, nós somos organizadores de casamento, já há 22 anos. Começamos com o nosso casamento, onde a gente sentiu uma dificuldade em organizar as coisas. E aí a gente não tinha tanta abertura, tanta facilidade, né, de achar os profissionais, e a gente teve muita dificuldade para organizar o nosso casamento. E a partir daquele momento, isso 2001, a gente começou a idealizar uma empresa que pudesse ajudar os noivos a organizar o casamento de forma mais fácil, né? Naquela época, 20 anos atrás, eram menos serviços do que hoje. Hoje a gente fala até que existe uma indústria, né? Então o serviço é uma indústria de casamento. Então o serviço hoje nosso é fundamental, porque para organizar um casamento hoje com mais de 30 fornecedores, mais de 300 pessoas envolvidas, já é necessário que se tenha um organizador de eventos, que é o que a gente hoje foca, né? Nosso principal negócio hoje é a organização de casamento. Vocês só fazem casamento ou fazem qualquer tipo de festa? 15 anos, casamentos, bodas, renovação. Né? A gente já veio até com um casal aqui para Miami para poder fazer o Trash the Dress, né? Ah, ok. E então a gente acompanha o casal onde quer que ele esteja. Né? Pra gente, a gente não tem fronteira. O casal quer fazer um elopement, que é o casamento só entre, né, o casal e um celebrante, estamos organizando. Então a gente mergulha no sonho da pessoa. Né? Quando a gente falou em criar algo que pudesse ajudar os casais, é ajudar a realizar o sonho deles da forma que eles pensam. Porque nós somos seres totalmente diferentes. Né? Então não é da forma que eu penso, é da forma que eles pensam. E a gente mergulha e vai. Então, quando você pergunta se é estressante, já foi mais. Em determinado momento assim da nossa carreira, quando a gente fazia 3, 4 eventos por final de semana, era bem estressante. A gente sempre fica muito envolvido, né, com a organização. Mas com o passar do tempo, a gente foi se planejando melhor e a gente foi vendo que o evento sempre vai dar certo, né? A gente sempre fica na ansiedade, na expectativa, na semana dos eventos, mas a gente sabe que vai dar certo. Então, assim, não é estressante. A gente fica naquela ansiedade porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente organizando 2, 3 eventos ao mesmo tempo, e a gente sabe que é um evento que não tem prazo, você não pode adiar, é aquele momento, aquela hora tem que acontecer, de qualquer maneira tem que acontecer. Então, hoje não é mais tão estressante como era, né? Talvez seja para os casais. Para os casais eu acho que continua sendo bem estressante, mas para a gente hoje a gente já tira de Eu não letra. digo nem que seja estressante para os casais. O que eu vejo é assim, como é a realização de um sonho. E isso
tem um investimento por trás, né? É muita Sim. grana que rola por trás. Precisa tudo acontecer perfeitamente, né? Não tem outro dia para se realizar. É aquele É, momento e é aquele aquele momento. ponto. E para eles é o dia. Quando a gente entende que pra gente é o casamento também não é mais um casamento ou menos um, realizamos, que não é um peso e sim também é uma satisfação estar fazendo aquilo, a gente leva a coisa de forma mais leve, né? É claro que, assim, vários casais que a gente recebe tem lá as suas dificuldades, enfim, isso até é uma situação que a gente procurou até um certo equilíbrio para isso, né? Porque eu acabo sendo uma esponjinha, eu acabava absorvendo toda a ansiedade da noiva, né? Porque eu sou a pessoa que mais tem contato com ela. Quem é mais estressante, a noiva ou o noivo? Então, a mais ansiosa é a noiva, Ansiosa é a né? noiva. Mas nós temos noivos também que superam as noivas. A maioria, o casamento é muito a noiva, né? A noiva, a mulher que sonha muito com o casamento. O visual, a O noiva é o visual, visual. mas a gente tem muitos noivos que também querem organizar, querem estar junto, também planejam, também tem um sonho de casar. Mas eu diria assim, 80% são as mulheres. Eu acho ótimo quando o noivo participa, porque o casamento é feito de duas pessoas, né? Não é uma pessoa só. Então, quando a noiva começa a se sentir sobrecarregada, tá naquela questão de, não aguento mais, tudo eu faço sozinha, é por quê? Porque ela quer resolver tudo, ela quer que saia do jeito dela. Tive um caso uma vez de um casal onde eu fui fazer as fotos, simplesmente o noivo deixou a noiva na mesa do bolo, com os familiares tirando foto, falou, eu não vou participar disso. Eu tive que ter muito jogo de cintura, falar, agora é só você com as primas. Porque a cara que a noiva estava fazendo era de choro, do tipo, acabei de casar, ele me abandona aqui, mas ela participou a ele. O que ele faria nesse dia? Ela perguntou para ele se ele gostaria de participar de tantas fotos. Então, o casamento é de duas pessoas. Os dois têm que participar da organização. E a gente tem que ter esse entendimento, principalmente Fernanda, quando está atendendo o casal, de que a noiva quer administrar tudo. E não é assim. É um casal, cada um ali tem uma visão do evento. Como a Fernanda falou, a noiva vê muito a decoração, vê muito o visual. O noivo já quer saber de música e open bar, da bebida. Então ele foca muito nisso. Sim, eu acredito, né? Somos duas pessoas diferentes. Sim. Exato. Vamos nos unir No para viver uma vida. Exato. E aí, o primeiro contato que vai ter vai ser com vocês, que vai ser praticamente os primeiros atritos que pode acontecer. Como que vocês lidam com essa situação? O noivo e a noiva chega, a noiva quer uma coisa, o noivo quer outra coisa, a noiva quer muito, o noivo, não me importa, o bar deixa comigo que eu tomo conta do bar, como o Marcos falou. Então, quando vem... Como acontece que vocês administram isso aí? Então, quando eu faço a entrevista, eu já começo a perceber o perfil do casal, né? Tem noivos que querem liderar aquela situação, até porque muitas vezes o noivo vai pagar, né? Às vezes, a maioria, eles dividem o valor. Hoje em dia não são mais os pais que bancam, quase não temos mais os pais que bancam o casamento. Há alguns anos atrás os pais que bancavam o casamento. Tanto que os convites hoje em dia é o nome do casal, filhos de, convidando as pessoas. Quando tem dessa forma? Porque muitos casais já moram juntos e vão oficializar. E aí, nessa situação, quando eu faço a entrevista, eu percebo ali o perfil de cada um. Então, eu já tinha isso bem aflorado, né? Muito antes de eu me preparar numa outra situação, que é mais recente. Eu já tinha isso bem aflorado em querer ouvi-los primeiro, porque eu não trabalho com o casamento só executando, eu trabalho com histórias de casamento. Todos nós carregamos uma história de vida. E esse preparo que tem dos meses não é somente para pagar, ter mais meses para pagar. É um preparo, é um processo que aquele casal está passando, porque ali começam as primeiras divergências. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, vai ser assim, vai ser assado. Não, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. E ali eles vão... Mas já aparece nessa primeira entrevista que vocês fazem com os casais? Não, aí que você percebe ao longo do tempo. Tem casais que são fáceis da gente detectar isso, e aí eu preciso ter esse equilíbrio para ajudar, porque tem que ser um processo leve e gostoso.
mas ao mesmo tempo mexe com grana, que é estressante, mexe com sonho, que às vezes a pessoa vai para a internet, a noiva tem aquela pasta com 500 mil fotos no Pinterest, assiste o casamento no Instagram, maravilhoso que é aquilo, e não tem como bancar aquilo que ela gostou. Então já começa uma frustração. E aí, ao longo do tempo, ao longo desses 22 anos, eu fui percebendo certas coisas, cuidando das noivas de uma forma amorosa, né? Cuidando, tentando ser uma conselheira, ser uma boa ouvinte. Então, o meu trabalho com elas é muito além de uma assessoria e um cerimonial. Essa entrevista, Fernanda, é sua com a noiva ou é Marco e Fernanda com os noivos? É você com a noiva sem o noivo? Às vezes com o noivo. Às vezes com o casal. Só que isso eu não abro para eles, né? Isso é uma coisa minha. Eu vou falando, vou fazendo perguntas, vou sentindo, porque eu tenho que aprender a lidar com os seres individualmente. E entrando aos poucos dentro da intimidade de cada um. Não pode ser o que eu penso. Eu tenho que ver como a pessoa gostaria de ser tratada, né? E aí, realmente, tem umas que eu chegava a falar com elas. Olha, você tá tão estressada que daqui a pouco nem teu noivo vai te aguentar. Sabe quando você faz obra em casa? Sim. Você faz um planejamento, aí vai chegando no final do planejamento, já quer matar o arquiteto, o orçamento já estourou, ainda tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para pagar. A festa de casamento, se não tiver planejamento, acontece exatamente isso. Assim. No final, ela já não quer, quase, não, vou desistir, tem muita coisa para fazer ainda. Chega a ser estressante. Se não tiver planejamento, é estressante. E o sonho é de quem? Precisa ser um sonho do casal. Do casal, não. Eu sempre digo pro noivo Sim. o seguinte, olha só, parabéns pela tua decisão de estar aqui querendo realizar o sonho dela. Mas não se esqueça que você faz parte disso. Você vai comprar o sossego pro resto da sua vida, porque nunca ela vai te jogar na cara que não casou, porque tem disso, sabe, né? E, ao mesmo tempo, não deixa só ela com isso tudo. Não é porque se paga a metade ou tudo que não vai participar, porque você é o ser integrante. Você faz parte é o do papel sonho. principal. Né? Então, todo esse processo tem que ser com jeitinho, tem que se falar. Já peguei noivos que, às vezes, têm uma postura do tipo, quem é essa pessoa para falar comigo sobre isso? Né? Eu não sou muito clara, eu vou com jeitinho. Mas já peguei. E aí, o que eu tenho que fazer? Mudar a minha estratégia. Né? Porque não dá para eu fazer uma leitura da pessoa através de 1, 2 entrevistas ou um processo ainda curto. E aí eu preciso ter o equilíbrio para que aquela noiva continue a querer realizar o sonho dela, mas entendendo que ele é um ser integrante, não é só o que ela quer. Né? E ao longo do tempo eu fui percebendo que eu precisava realmente ter esse diferencial. Porque as noivas não buscam simplesmente uma pessoa para correr atrás de orçamento, dar os orçamentos e realizar a festa. É uma pessoa que precisa estar com ela como uma boa ouvinte, porque tendo esse contato, a primeira pessoa que vai ser, de repente, atacada sou eu. Quando ela vê que a grana não está dando, por exemplo, né? Ela quer muito aquilo. Poxa, mas você... Falar, peraí, vamos lá, vamos voltar. Quando a gente conversou, o que foi que você me disse? Ao longo do processo você mudou de ideia. Então vamos ver. O que é prioridade para você? Vamos ficar com isso, com aquilo? Ok. Aí passou aquele dia, ela já amansou. Ai, desculpa, ontem eu estava nervosa e tal. Eu falei, tá tudo bem, é assim mesmo. Esse é o processo. Com quem que a gente tem mais discussões na vida? Não são com as pessoas que estão próximas? Próximos. Então pronto. Sou eu que estou próxima dela. Aí eu vejo que a minha relação é uma relação de intimidade. E é isso que eu quero. Não ser atacada, né? Mas é isso que eu quero, que ela desabafe comigo, para que eu possa entender o que ela deseja e tentar ajudar. Porque muitas vezes as pessoas não têm em mente que a comunicação é tudo. A forma com que você se comunica, até entre o casal. Aí eu tenho a brecha para entrar. Como você está se comunicando com o seu noivo? Mas esse entendimento é mais recente, né? Nem sempre foi, agora, sempre foi assim. Praticamente vocês já estão nesse negócio já tem mais de 15 anos. Não, 22. 22 anos, tá? No começo, vocês começaram e ao decorrer do tempo vocês foram melhorando essa praticamente psicologia. São 2 psicólogos, né?
Às vezes, quando o casal chega para você, Fernanda, que já deve ter acontecido, do casal te estressar tanto, de você chegar em casa estressada, o Marcos faz uma função completamente diferente, e aí vocês juntam as informações e você e o Marcos interfere, às vezes, na relação de vocês dois, pela noiva ter estressado você, o noivo ter estressado você. Vocês são afetados, às vezes, psicologicamente, um com o outro, que acaba em briga, não, que ela quer assim, o Marcos se mete de uma maneira. Como que funciona esse papo agora, você com o Marcos? Você terminou uma entrevista, veio para o Marcos e aí atrito por causa do seu estresse. Hoje a gente não tem mais esse... A Fernanda tem esse entendimento, ela separa bem esse sentimento lá de frustração, de qualquer que seja o sentimento, e ela traz a questão para mim e a gente conversa muito e eu aconselho, faz assim, faz dessa forma. Aí a gente tenta estudar o comportamento, por que a pessoa fez isso, porque muito ruim o momento, por exemplo, quando a noiva resolve organizar tudo. Organiza o casamento todo e o noivo vai deixando, mas é o noivo que vai pagar. Aí chega lá na frente, vê que a noiva está estressada, ele entra no circuito. Pô, mas o que está acontecendo? O orçamento estourou, minha noiva está estressada, e ele entra no circuito sem entender o processo. E aí começa a discussão. Aí a Fernanda tem que pegar, entender tudo, explicar para ele, e aí a Fernanda vem para mim e conversa. Aí a gente entende os comportamentos de cada um e a gente já identifica ali a questão para na próxima reunião já resolver. E aí a gente já vem com a solução. A Fernanda já vem com a palavra, com uma conversa, de forma que esclareça tudo e tem que minimizar esse estresse, porque o objetivo na organização é você chegar no dia do casamento para curtir. Não é que tem casais que chegam no dia do casamento, pô, tomara que a festa acabe, não aguento mais. Tô cansado, meses de preparação, chego aqui no dia estressante, querendo resolver tudo e quer que a festa acabe. Aí gasta 100, 200 mil num casamento, eu quero que acabe. Eu acompanho o Instagram de vocês, às vezes vejo a Fernanda no fim da festa, você, Marco, e sempre no fim da festa a noiva vem, beija vocês, sonho realizado. Esse positivo é muito mais do que negativo. Eu acho que eu nunca vi ninguém insatisfeito nas festas que vocês fazem. Exatamente. Até porque a gente entende dessa forma, né? Quando, por exemplo, raramente acontece isso que o Marco falou, né? Mas quando acontece é porque a noiva, quando nos contrata, os noivos, quando nos contratam, eles precisam ter essa entrega. Exato. Eu digo, não pode ter surpresa para mim. Ela precisa me contar tudo. Quando ela não me conta, ela está escondendo de mim e do noivo, alguma coisa vai dar ruim. Né? Porque eu, como organizadora, eu preciso ter essa confiança e ela tem em mim. Porque eu não posso chegar lá no final, o noivo vir me perguntar alguma coisa eu entregar a noiva. Imagina que situação, né, seria. Então, assim, na maior parte das vezes, quando o noivo não está presente, eu faço com que ele esteja em algum momento. Porque eu preciso que ela entenda que o casamento é dos dois. Né? Porque senão não há uma situação ali que eu possa ajudar. Porque não sei se você percebeu no início, o Marco falou, nós começamos para ajudar casais. Ajudar casais. E a nossa ajuda é o quê? É esse processo. É esse processo para que eles tenham a abertura, que eles estejam em concordância. Porque um casal sem concordância, as coisas não são abençoadas. Né? Eles precisam concordar com aquilo, senão eles não estão realmente vivendo o propósito do casamento. Se um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, não vai dar certo. Agora vamos inverter a situação, tá? 22 anos trabalhando na Promoter, né? Sim. É a firma de vocês. Aqui embaixo agora vou colocar as informações do Instagram, da companhia. Todo mundo que quiser ver vai estar aqui embaixo da tela. @Promoter Produções e @Alure Decor, que é a empresa de decoração. Ok, vocês têm duas companhias então, uma de decoração e uma de eventos. Beleza, 22 anos trabalhando juntos. Cara, é muito difícil de você conviver junto 22 anos. Hoje é uma bênção de Deus. Eu estou casado com a minha esposa já há quase 25 anos e vocês já junto muito mais do que eu. Deve ser mais de quase junto, 31 anos 31 de juntos de história. Como que é a relação de vocês no trabalho, no começo dos 21 anos e até hoje, ao decorrer do tempo, como que foi?
Porque não é só alegria, né? Vocês devem ter tido atritos, divergências. Como que foi e como que é hoje essa relação de vocês? Então, quando Brigas, você discussões. como era, se a gente absorvia muita coisa, não tem jeito, nós somos seres humanos, né? A gente tem metade razão, metade emoção. E eu absorvia aquilo tudo. Então, quando eu chegava em casa, muitas vezes estressada, eu não pensava da seguinte forma: puxa, eu estou cansada, né? É melhor que eu fique na minha. Eu começava a ver coisas que estavam erradas dentro de casa, e aí começava a apontar. E tudo isso era uma falta realmente de um discernimento de saber que ele não precisava ficar em casa cuidando da casa porque eu decidi trabalhar até mais tarde, né? Ele falava: Fernanda, você casou mais com a promoter do que comigo. Então, ao longo desse tempo, a gente foi tendo, sim, situações onde a gente precisou realmente conversar. Nós passamos por alguns cursos, né, que fizeram com que a gente entendesse que a escolha que nós fazemos, elas têm consequências. Então, se eu escolhi me dedicar muito mais a uma situação, eu precisava entender as consequências que aquilo me levava, né? Quando a gente parou para pensar, bom, a gente não pode deixar atingir a nossa família com os problemas externos, aí a coisa começou a melhorar. Nós sempre tivemos muita harmonia, Sim. né? Mas às vezes é aquela coisa dele pensar da forma dele, ele carrega lá a bagagem dele de crenças, né? Da educação dele, e eu da minha, né? E aí os modelos, quem são as pessoas que a gente quis reproduzir, né? Então, eu venho de uma família com uma estrutura, ele vem de outra. Unimos, e aí daí a gente precisou se adequar um ao outro. E aí é claro que a influência do nosso trabalho, nós trabalhávamos 16 horas às vezes por dia, né? Já teve vezes de nós começarmos a trabalhar 7 horas da manhã e parar 7 horas, 24 horas do outro dia. Então o cansaço fazia com que a gente também se desgastasse, né? Porque ele, no inconsciente, pensava: poxa, a Fernanda está desgastada, deixa eu fazer isso aqui para ela. Eu falava assim: pô, o Marco podia ter feito muito além, né? Então, quando a gente começou a ter esse entendimento, que eu busquei algo e que esse algo me trouxe a consequência de estar estressada, aí eu falei: opa, peraí, eu não posso cuidar da alegria dos outros e fazer da minha vida uma coisa ruim. Mas esse entendimento só vem com o tempo, só com Só experiência. A sabedoria só vem com o tempo. É aquilo que a gente não estava tem como. conversando, né? Duas pedras brutas Exato, sendo se lapidadas. chocam, são lapidadas depois de bastante tempo. E como que foi? No caso, eu sei que, como vocês fazem evento, casamento, é sexta, sábado e domingo. E como que ficou assim, os filhos de vocês? Eles sentiram a ausência dos pais fim de semana? Como que foi? Que são 22 anos fazendo isso. Hoje seus filhos já são maiores de idade. Sim, Né? já são uma grandes. vai fazer 30, tem o João de 20 e o Pedro de 16. Então, já são crescidos, já entendem. Mas quando são pequenos, às vezes as pessoas não entendem. É uma profissão que a gente tem que deixar a família um pouco de lado. Não tem jeito. Assim como médico, né? Então, Como piloto, que como sou piloto, Exatamente. tem que deixar, não, porque é aquele horário, naquele momento, você não pode escolher, não é de segunda a sexta. Então, a gente, o equilíbrio com a família, as recompensas que a gente tem que dar para os filhos, a gente conseguiu até determinado momento suprir essa nossa ausência com bens materiais, com viagem, com bens materiais. E não era isso. Não foi suficiente isso aí. Não foi suficiente. Porque a gente costuma dizer: o nosso final de semana é segunda-feira. Só que na segunda-feira, nós estamos de folga, mas nossos filhos estão no colégio. Então eu não consigo dar aquele tempo de qualidade para eles. Eu lembro muito quando eram pequenos, a gente trabalhando no final de semana, chegava em casa de madrugada de sábado para domingo, e no domingo eles acordavam cedo e queriam brincar, queriam ficar com a gente. Aí a gente acordava e levava eles para a pracinha, eles ficavam andando de bicicleta, a gente dormindo sentado praticamente no banco. Já pensando no próximo evento? Pensando, e assim, era o que a gente conseguia dar naquele momento, porque a gente não consegue ter muito bem esse equilíbrio. A nossa profissão não permite realmente que a gente dê esse tempo de qualidade. Muito no final de semana, né? Quem vê por fora acha assim: trabalhar com casamento é lindo, realizando um sonho. É lindo, mas não sabe o backstage.
sabe? E não- o que Só vê o acontece resultado, lá não vê o atrás. que está atrás de E não bastidores só- para Nós somos concretizar. seres humanos, né? Nós temos dores, É. ficamos doentes. Eu não me permitia ficar doente. É. O meu filho mais novo nasceu de 8 meses. Uma noiva foi na minha casa para ver se era verdade, porque eu não ia poder estar no casamento. Ela foi visitar sem esperar, para ver se Para ver se realmente realmente não era uma a mentira. criança tinha nascido. Né? Então, assim, por um lado, isso antes era uma vaidade. Poxa, ela me quer lá. Depois, quando eu entendi, eu falei, que vida é essa? Eu E não- cuido e não da só- família dos outros e a minha fica de E não lado. só Realiza filhos. sonhos e, às vezes, a sua família É. está esquecida. E não só a família, amigos, né, os parentes mais próximos, a gente, comentei até há pouco tempo com o Fernando, eu falei, caramba, a gente deixou uma lacuna aí de tempo de sair com amigos, de vida social, a gente não tinha vida social, agora a gente volta a ter, encontrar com amigos, porque agora a gente tem um tempo maior de qualidade, tá trabalhando com maior eficiência, a gente consegue administrar melhor o tempo. Então hoje a gente percebe, temos que deixar filho, família, amigos, ficou de lado durante um bom tempo. Um bom tempo. Nós tivemos problema, né, com um dos nossos filhos, né, que entrou em depressão, tentou suicídio aos 15 anos. E quando estava no hospital com ele, eu fiquei durante 40 horas sentada numa cadeira, ele fazendo a lavagem que precisava ser feita. E hoje eu falo disso por quê? Porque eu tô curada, né? Eu tô curada, não choro mais, né, ao falar disso. E eu sei que, assim, Deus usa a gente para certas coisas que a gente precisa depois deixar fluir para ajudar outros pais, né? Então, assim, eu pensava em ter, eu não pensava em ser. Eu pensava em ter as coisas para dar para os meus filhos. Tudo que eu não tive, eu queria poder dar para eles. E o que eu não tive eram bens materiais e o meu ser, né? Então, quando eu percebi que para o meu filho era muito mais importante ter a nossa presença, e ele falar, mãe, eu tenho o melhor celular, eu viajo para Disney todo ano, eu faço isso, eu faço aquilo, eu falo, mas eu não tinha você nas festinhas do McDonald's, a reunião de sexta-feira com as mães. Meu filho, mas você estava lá sempre, com Coisa a mãe simples. dos outros. E você? A minha babá achavam que era minha mãe, você não me levava à escola. Então, você ouvir aquilo, eu tive que me manter forte, né? Mas é claro que a lágrima dói. rolou, Dói. doeu. Eu, por um bom tempo, me senti culpada. Me tratei em relação a isso, né? Pedi perdão ao meu filho. E hoje entendo que o nosso ser é muito mais importante do que o ter. Quando a gente é presente de verdade, ou quando a gente explica o motivo pelo qual. Porque eu simplesmente trabalhava, eu nunca sentei e falei, filho, olha só, mamãe trabalha assim, porque é importante para as noivas e tal. Uma criança não vai entender isso. Filho, como é que foi na escola? Vamos sentar todo mundo à mesa. Um momento de comunhão. Me conta aqui como é que tá lá. Como é que foi? Hoje eu tô com um dia livre, vou te levar à escola. Eu vou na festinha. Eu não podia ir à festa junina, porque acontecia no sábado. E sábado eu estava sempre trabalhando. Então, o que é mais importante? Em primeiro lugar, é a família, é a minha família. Eu não posso ajudar a construir novas famílias, porque a gente trabalha na nova família nascendo, No início, no casamento. É o início de uma nova família. E é minha. Como é que eu posso falar para as pessoas algo que eu não vivo? E foi aí aonde eu comecei realmente a pirar com isso. Né? Eu falei, opa, peraí. Algo tem disso tudo que está acontecendo comigo, toda essa dor. Eu preciso extrair o melhor disso. E foi onde Deus me deu essa possibilidade de extrair dali o quê? Se atente à sua família. Você não pode cuidar de outra, agora eu engasguei, de outras famílias sem pensar na sua. Sim. Eu acho bonito, Fernanda, que vocês aprenderam, você e o Marco, colocaram uma pedra em cima do passado. Exatamente. E vocês agora estão pensando no futuro. E o futuro, pelo pouco que a gente vem conversando aqui em casa, eu vi que o entendimento dos seus 3 filhos hoje, o relacionamento de vocês já mudou. Vocês são 2 pais presentes,
além de tudo, Sim. de ter o trabalho que vocês têm. Agora, vamos entrar no assunto que a gente está aqui para entrar no assunto da inteligência emocional. Me contem como isso aconteceu e como os cursos que vocês fizeram de inteligência emocional ajudaram tanto para vocês. Cara, eu não, vocês são meus amigos, mas eu não estou rasgando seda. Mas o pouco que vocês ficaram aqui em casa, vocês já ajudaram muito a gente. Eu e a Heloísa vamos ser eternamente gratos pela ajuda emocional que vocês deram para a gente, tá? Então, A gente tinha que escutar de vocês algumas pequenas coisas para acertar o nosso relacionamento. Eu e da Heloísa, porque o nosso relacionamento com os filhos é muito bom, tá? A gente já mudou muitas coisas que a gente não fazia e antes de vocês chegarem aqui em casa a gente já tinha mudado com os filhos. Agora, eu e a Heloísa, a gente ainda sofria alguns atritos. E vocês... Ontem eu vi a Heloísa botando a carapuça e eu boto a carapuça em muitas coisas que vocês falam que eu faço. E a Heloísa também colocou e a gente consegue conversar e estamos tentando resolver esses problemas. Como foi que a inteligência emocional ajudou vocês? então, a gente continua trabalhando muito final de semana. E agora a gente consegue dar esse tempo de qualidade com os nossos filhos, ter o tempo de qualidade. Porque antes era aquela, da forma que a gente aprendeu, a compensação, né? Eu não estou presente, mas eu te dou um videogame. Eu não estou presente, mas eu te dou um celular. E não é isso que os filhos querem, né? Eles querem a presença. Hoje a gente trabalha final de semana também, a gente continua domingo cansado, mas a gente consegue ter um tempo de qualidade. Por quê? Há algum tempo a gente conseguiu entender esse comportamento, ver onde que a gente estava errando, ver qual é a forma, qual é o comportamento que a gente está, como a gente está errando no comportamento, no trato, e que é mais importante a gente ser do que ter. E aí a mudança de mentalidade vai acontecendo. Nós buscamos essas ferramentas através de cursos de inteligência emocional para a gente poder aplicar na nossa vida. Quando a gente começou a fazer os cursos, a gente viu que a gente já usava algumas ferramentas. A gente viu que a gente já sabia de algumas ferramentas que a gente não usava. E a gente viu que muita coisa a gente não sabia também. E aí a gente começou com, como é que a gente fala? De coração ensinável, né? A gente foi abrindo a mente e o coração para receber essas informações. Nós vimos, pô, realmente o caminho é por aí. Vamos buscar mais? E aí fomos buscando mais. Até o dia que a gente, Fernanda, acompanhando alguns coaches aí, Pablo Marçal, Paulo Vieira, a Fernanda falou assim, pô, temos que fazer o método CIS. Eu falei, o que é isso? Ah, é um curso de inteligência emocional. Eu falei, que inteligência emocional? Tá ótimo. Sou o cara, tá tudo certo. Não preciso fazer isso aí, não. Se quiser, vai você. E aí, até o dia que a Fernanda entrou, era aniversário de casamento, falou, vai ser no dia do nosso aniversário de casamento de 20 anos. 22? 21 anos de casado. Aí eu falei, então tá bom, então compra aí, vamos lá ver o que vai acontecer, né? E aí cheguei sem expectativa nenhuma. E aí o Paulo começou a falar. Paulo Vieira, Paulo né? Vieira. Começou a falar, soco na boca do estômago, aquela coisa começou a me incomodar. Falei, caramba, é pra mim, é pra mim, é pra mim. E aí levantei, fui ao banheiro, me sentindo mal, assim, aí não fui ao banheiro, fui no posto médico para tomar um remédio para dar uma baixada. E aí voltei. Quando eu voltei, aí falei, agora vamos matar no peito e vou receber tudo, né, que ele fala. E aí ali as chaves foram virando. A gente começou a entender, como eu falei, algumas ferramentas a gente já tinha dentro da gente, a gente já usava, outras a gente tinha e não usava, e as que a gente não conhecia. E aí o quebra-cabeça foi começando a ser montado, as respostas começaram a vir, a gente começava a entender o comportamento que eu tinha e que ela tinha, o porquê daquele comportamento, e aí a virada de chave foi total. Na verdade, assim, eu estava em depressão e não queria admitir. Eu sempre quis cuidar das pessoas e esqueci de mim.
na pandemia, né, foi assim, tentei cuidar de todo mundo. E teve uma hora que eu dei uma baixa, eu perdi toda a minha energia, toda a ousadia que eu tinha, eu sempre fui muito criativa, e aquilo foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E falava, não, tá tudo bem, não, devo estar cansada. Cansada de quê, né? Pandemia parada, cheia de problema. Acontecendo no mundo, enfim. E aconteceu uma tragédia na nossa cidade, o ano passado, em Petrópolis, onde realmente eu fiquei muito abalada, porque eu sempre fui uma pessoa de querer ajudar o próximo e eu não tinha forças para isso. E mesmo assim eu tentei. E aí logo depois teve a oportunidade da inteligência emocional. E foi onde eu tive o entendimento que para eu cuidar do próximo, eu preciso ser cuidada. Né? No avião, você que é piloto, né? Quando as máscaras caírem, primeiro coloque em você para depois... Eu tenho que colocar em mim, senão todo mundo morre lá atrás. Né? Então, assim, eu falei, como é que eu tô colocando a máscara nos outros e eu tô ficando sem ar? Eu preciso realmente assumir o que eu tô sentindo. E foi aonde eu consegui dizer para ele, nós precisamos disso. Eu falei nós, por quê? Porque nós somos um casal, mas na verdade eu devia ter falado, eu preciso disso. Naquele momento era eu. Só que eu queria ele comigo. A gente faz tudo junto, né? E aí eu entendia que se o casamento não tivesse bom, era um problema dele comigo, porque ele não tá vendo que eu tô assim. Mas eu falei como eu estou. E aí foi onde a gente foi pro método CIS, que foi transformador na nossa vida. Sim. Tem sido, né? Transformador. Tem sido. Constantemente. E lá a gente teve um entendimento que nós devemos ter a autorresponsabilidade. O que acontece comigo são problemas meus e não no outro. Eu não preciso refletir na outra pessoa. Sou eu que tenho que entender o que eu preciso ser curada. Aonde é que eu estou errando? Que historinhas eu estou contando para não fazer o que eu deveria fazer? Por que é que eu venho procrastinando? Né? Deixando de fazer coisas que eu sei que eu tenho que fazer e jogando lá para frente. O que é que são as minhas verdades? Quem sou eu? Qual é a minha real identidade? E aí onde a gente teve esse entendimento. E aí no primeiro momento a gente quis fazer o curso de coaching, né? Para ajudar outras pessoas. Porque foi tão maravilhoso, né? Só que eu falei, peraí, mas deixa eu me cuidar primeiro, Sim. me tratar. E nós passamos a fazer curso de casais, porque a gente cuidava dos outros e a gente esqueceu da gente. E foi muito, no automático. Foi muito legal esse entendimento, essa mudança de mentalidade lá já dentro do curso mesmo. A gente já saiu de lá entendendo o seguinte, vamos usar essa ferramenta na nossa empresa. Vamos ajudar os casais a começarem o casamento, focar não só, o que é mais importante, não é a festa, mas é a união, né, a nova vida. Então, a gente entendeu lá que a gente poderia usar isso como ferramenta. Isso foi muito legal. E aí, mais recente, também com amigos, com pessoas que a gente nem tem tanta intimidade, com casais, que a gente entendeu que a gente pode ter essa outra profissão também, de coach e bem voltado para casais. O fundador e criador do método CIS é o Paulo Vieira. É o Paulo Vieira, que é a Febracis, né? Ele já trabalha como coach da há Febracis. 25 anos da Febracis. Ele criou a empresa Febracis, E ele criou o método CIS. E ele criou o método CIS, que é um método transformador. É um método que trabalha toda a sua emoção, a inteligência emocional, nos 11 pilares da vida, né? Então, trata da parte emocional, espiritual, saúde, porque precisa haver um equilíbrio. Nós somos seres sistêmicos. Se esse sistema não tiver equilibrado o máximo que puder, alguma coisa vai descompensar. Eu sei que tem alguns coaches que usam a inteligência emocional e a crença em Deus, né? Em Jesus. O Paulo Vieira é assim ou é mais inteligência emocional? Ou ele tem um balanço dos dois? Ele trabalha o seu espiritual e a sua emoção. Então, o Paulo, ele acaba pensando na pessoa como um ser, né? Então, se o ser é um filho de Deus, ele vai ter que trabalhar como um filho de Deus. Só que ele não vai pegar para esse lado da religião. Só que Deus está presente em tudo.
Então, ele faz com que os princípios cristãos estejam ali dentro, para que a pessoa entenda que ela é amada pelo seu Criador e que todos nós merecemos ter tudo de melhor. Eu não sou melhor que ele, que é melhor que você. Somos todos iguais e merecedores. Deus não quer algo a mais para mim, ou para ele, ou para você. Ele quer o melhor para todos nós. Quando nós entendemos que nós temos essa capacidade e que nós somos realmente donos, protagonistas da nossa história, da nossa vida, o que a gente quer é só a gente pedir, a gente tem acesso direto a ele. E o sistêmico, assim, 11 pilares, né? Aí a gente fala de emocional, espiritual, financeiro, família, filhos, saúde, é o sistema todo nosso. E aí tem uma pegada do entendimento da inteligência espiritual, que a Bíblia diz, né? Que João 10:10, se eu não me engano. Que Jesus veio para dar vida em abundância. Quando você fala de vida em abundância, não é abundância financeira, é abundância em todos os sentidos. Na saúde, na financeira, na espiritual, na emocional, na família. A gente tem que viver o nosso total, né? Deus é bom, então eu não posso sofrer. Se Deus é bom e eu sou a imagem e semelhança dele, então eu tenho que ser bom no total. Eu não vim aqui para sofrer. Então o integral é isso, em todas as áreas. Não adianta eu estar bem de saúde e mal com a família, ou bem financeiramente e mal espiritualmente. Você tem que dar atenção em todas essas áreas. Me dá uma free consultation aqui, tá? Casado eu, vou fazer 25 anos ano que vem. Um dos problemas que a gente como casal enfrenta, às vezes, eu acho que eu estou certo, a Heloísa acha que ela está certa. Às vezes eu não abro mão e ela não abre mão. E isso cria esse conflito, certo? Cria um conflito, porque ela não quer enxergar dentro dela um erro. E eu também não quero enxergar dentro dela um erro. Graças a Deus, hoje não é o caso. Eu sei dos meus erros, tento corrigir e ela também. Como que essa inteligência emocional, através do método CIS, ajuda os casais? Porque eu acho que muitos casais têm esse mesmo problema, né? A gente estava conversando, você falou que no passado o Marcos era assim, igual a eu, e ele mudou. Eu vejo vocês duas pessoas renovadas, duas pessoas mudadas. Como que o método CIS pode ajudar a gente? Então, quando a gente para pensar que a gente não deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, a gente tem que tratar o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. Sim. A gente tem um entendimento que cada um é um ser único, né? Ninguém tem isso aqui igual. A nossa identidade é diferente. Então, eu preciso entender como o Marco gostaria de ser tratado. Se eu tratar ele da forma como eu gostaria de ser tratada, não vai dar certo, porque ele é totalmente diferente de mim. E é isso que é bacana. Eles ensinam isso no método, no curso eles ensinam. Sim, eles te dão essas ferramentas? Percepção. Deixa eu te dar um exemplo. A Fernanda não gosta de açúcar e eu adoro açúcar. Então nós vamos fazer um bolo juntos, né? A gente tem um projeto de vida que é aquele bolo ali. Vamos fazer o bolo juntos. Ah, mas aí vai botar açúcar? Ah, eu quero bolo com açúcar. Não, tem que ser sem açúcar. Aí a gente fica discutindo o que é melhor. Para mim é com açúcar, para ela é sem açúcar. Então qual é o objetivo aqui? Chegar num consenso. Ou a gente faz um bolo com açúcar para mim e um bolo sem açúcar para ela e tá tudo certo. Cada um absorve aquilo que quer, consome aquilo que quer. Ou a gente chega num acordo, metade com açúcar e o açúcar equilibrado. Então tá tudo certo também. Ou a gente conversa, chega nesse bolo único, ou cada um faz o seu bolo. E cara, tá tudo certo. E o que ele quis dizer com isso? É a comunicação. Comunicação. A comunicação entre casal, a comunicação entre pessoas, entre clientes, ela precisa ser o mais clara possível. Mas de que forma? A forma que a pessoa entende. A minha comunicação contigo não é o que eu quero te passar. Eu sei que ela funcionou quando você teve o entendimento. Sim. Entendeu? E assim é comigo e com ele. Quando ele teve o entendimento que eu
Fernanda precisava me abrir com ele para que ele soubesse o que eu estou passando, ele passa a me tratar da forma que eu quero ser tratada. Mas se eu não me mostrar vulnerável a essa situação, aberta a essa situação, eu nunca vou ter o tratamento que eu gostaria. E aí, assim, essa questão do bolo é o seguinte, aí nessa conversa, aí antes, né, da inteligência emocional, aí a gente ia discutir e ia falar assim, então faz o seguinte, faz do jeito que você quer. Aí ela faz um bolo sem açúcar, aí depois ela chega pra mim, pô, você não vai comer? Eu falei assim, não, não vou comer. Um bolo que eu gosto é com açúcar, eu te falei isso. Não te falei? Agora você come o bolo aí sozinho. Não tentaram entrar num consenso e deu isso. Vocês lembram que a Heloísa estava revoltada quando eu fiz o passeio de moto sozinho e não comuniquei para ela, né? E ela pegou eu e o Alec cochichando, o Robertinho também, e daqui ela pescou e ela estava, no dia que a gente sentou na mesa, ela estava revoltada, né? Tanto que ela falou, eu vou separar desse cara se ele continuar assim. Aí, beleza. De ontem vocês não estavam aqui. Aí, ela vai fazer 50 anos. Eu entrei na internet na mesa sozinho para procurar o que ela queria. Ou seja, ela quer passar os 50 anos dela em algum lugar para ver a Aurora Borealis, ou seja, Northern Lights, né? E eu estava ali procurando, achei o melhor lugar, que é no Alasca, no Denali, e já estava planejando essa viagem para a gente ir ficar lá uns 5 dias para ver a Aurora Borealis, fazendo um agrado para ela. E o que aconteceu? Ela chega do meu lado e começa. Ah, não. Tem urso, você vai me botar numa cabana, eu não quero ir para a cabana, nós vamos passar perrengue, é perigoso, vou ter que levar remédio. Ela me atormentou tanto que eu cheguei e falei, Heloísa, tá aí o motivo pelo qual eu não falei com você do meu passeio de moto. Porque você começa... Falta 2 meses, 3 meses para isso acontecer. Você já está me apurrinhando agora e você vai ficar até o dia da viagem. Em vez de você curtir, você vai ficar me apurrinhando até o dia da viagem. Você acha que eu vou colocar você, o Alec e a Luísa num lugar de risco? Eu estou vendo a cabana. Eu não vou pegar uma cabana no meio do Alasca, no meio do nada. Pra gente ficar lá preso. Nevou, a gente ficar lá 1 mês e morrer de fome. Eu vou pegar uma cabana perto de uma estrada, perto de um vilarejo, perto de um lugar que a gente possa... Cara, ela saiu, eu falei, vamos cortar o assunto? Não tem mais viagem de 50 anos, vou te levar para Penápolis, para a cidade dela, e nós vamos passar lá na roça. Aí ela daqui a pouco veio para mim, me deu um beijo, falou, desculpa, você tem razão, eu sei que você não vai botar a gente em risco, vamos planejar a viagem junto. Mas conseguiu, a mas gente ela vê que vocês estão se ajustando. Às vezes... foge do pensamento e a gente vai no erro. Mas se um conversar com o outro, então, não dá você pega e executa a ideia. Mas você tem que pegar ela e falar assim, estou planejando aqui, o que você acha? Como você gostaria de... Aonde você gostaria de ficar? Eu assim, pô, igual Fernanda. Ah, eu gostaria muito de ir ver a Aurora Boreal. Mas ficar em cabana? Nem em cabana. Mas aí não Ela quer ficar no Hilton. Mas não vê. A Heloísa falou a mesma coisa. Quero ficar num hotel bom, 5 estrelas. Eu falei, Elô, os hotéis são na cidade. Se tiver luz, é difícil de ver. Mas sabe como é fácil? Ou ela entende que para fazer isso tem que passar perrengue. Mas não é perrengue. É perrengue. Ela sabe perrengue. Que não seria um perrengue, porque a gente vai chegar em Fairbanks, aluga um carro, vou chegar de noite, vou dormir em Fairbanks, que é a cidade grande. Alugo o carro, no dia seguinte tá sol, tá bonito, as ruas estão... Vou dirigir 2 horas até a cabana, que é perto de um vilarejo, que tem cidade, tem mercado, tem tudo. Vamos comprar o estoque de comida, vamos levar para lá, vamos ficar. Nevou, a gente vai ter que esperar socorro, mas a gente vai trocar telefone com os outros, vai falar, a gente está em tal lugar. Não é um negócio que eu vou botar minha família em risco, mas eu não tive a paciência de conversar com ela tudo isso. Mas vocês estão num processo. O que a gente fez aqui com vocês foi uma degustação. Quando vocês passarem pelo método CIS, vocês vão ter essas ferramentas entre vocês. E a transformação é diária. Só dela ter chegado para você, ter pedido desculpa e ter se acalmado, ela voltou lá nas nossas conversas. Sim. Né? Então, quer dizer, é isso que acontece com essa transformação que a gente tem. A gente não saiu do método CIS e a nossa vida virou um mar de rosas. Exatamente. Não, nós somos carregados de crenças. Nós somos carregados de coisas do passado que muitas vezes a gente vai, opa, peraí, para aí. Não, eu aprendi sobre isso. Não é assim que vai funcionar. Que bate aquele clique. E aí a gente faz a retratação.
E ela fez com você uma coisa que a gente não falou, mas ela se retratou. Por quê? Porque ela teve o entendimento de que você queria o melhor para ela. Mas ela, com as crenças que ela tem, os medos que ela tem, ela já pensou no pior. Ela não pensou no melhor. Ah, deixa eu sentar aqui com você, ver como é que é, e tá legal. Não, é assim. Não, Vamos isso a gente ajeitar. pode É, pra eu preferia se aquele. fosse em tal lugar. Por quê? Porque o cérebro da gente entende, em primeiro lugar, o quê? Não vai para esse lugar. Você tem medo disso? Você tem medo daquilo? Como é que você vai para esse lugar? Exatamente. Agora, vou falar outra coisa. Eu ontem pensei que eu estava 100% certo, tá? Ou ela pediu desculpa, beleza. Agora, com a palavra aqui do Marco, eu vi que eu também errei. Porque eu poderia ter falado, bom, peraí, é uma surpresa, mas é uma surpresa tranquila? Não, é uma surpresa que vai me levar para uma cabana que ela vai pensar no urso e ela tem medo, principalmente dos filhos, e ela vai relutar com isso. Então eu deveria ter conversado com ela. Eu também errei. Agora eu reconheço que eu também errei. E é um ponto bom que quando a gente reconhece que a gente errou, a gente está apto para recomeçar e para melhorar as coisas. Está sempre melhorando. Exatamente. O Marco fala, Fernanda, não gosto de surpresa. Não é que eu não gosto de surpresa. Eu não gosto que me façam coisas que eu não vou me sentir confortável, porque eu não vou saber sorrir e agradecer algo que eu não quero. Então, eu também tenho essa preocupação de saber o que eu vou fazer. É como a Heloísa. Se você tivesse, por exemplo, chegado para ela, senta aqui, vamos ver, é uma surpresa que eu quero te fazer, mas eu quero a tua opinião, porque para mim, o teu conforto é o melhor. Porque se eu chego para você com algo que você não vai estar confortável, foi por água abaixo a surpresa. Eu vou te dar um exemplo. A gente sempre que vem aqui para a Flórida, a gente vai a algum parque, né? E tem um planejamento que a gente nunca conseguiu fazer, que é ir para os parques de Tampa. Se eu pego, como você fez, nós vamos viajar para os Estados Unidos, vamos para os parques, vamos para Tampa. Cara, é o lugar que a Fernanda gosta? É o lugar que a Fernanda gosta. Né? Mas ela quer ir para o parque? Ela gosta de montanha-russa? Não. Então não adianta eu fechar esse pacote todo e ela fala assim, pô, eu não quero ir, porque olha o perrengue. Montanha-russa vai pagar um valor alto para você estar no parque e eu não vou curtir. Então, assim, é legal a intenção? É legal a intenção, mas só que não é o que ela quer. Então, eu pergunto, vamos fazer o que então? Ela fala, vamos para Disney, que é mais light. Então, é o equilíbrio, entendeu? A gente nunca foi para os parques de Tampa. O dia que a gente fala assim, ela fala, eu decidi ir, ela fala assim, tá bom, duas opções, eu vou com vocês, vou ficar sentada, ou vocês podem ir sozinho, como já aconteceu. Vocês já foram nos parques de Tampa, ou não? Não, ainda não fomos. Porque assim, eu abri mão, porque é de Fernanda. Mas isso é bonito também. Sim. Né? É a mesma coisa do bolo. Exato. O bolo, vamos fazer a metade, vamos chegar num acordo. Ou não, eu vou então, sozinho. Beleza, Fernanda. Eu sei que o açúcar faz mal, eu vou tirar o açúcar do bolo. Pode botar só um pouquinho? Não, vamos botar não açúcar. Nem adoçante, nada. Vamos fazer um bolo. E você aceitou que o... Ou eu como o bolo sem açúcar, ou eu faço o meu. Tá tudo certo. Sim. Entendeu? E aí, a gente já combinou que quando os meninos vierem, agora que estão maiores, eles vão. A gente e eu vai. fico no shopping. Ela fica de boa. E that's it. E não é ficar assim, pô, eu vim e você não foi. Cara, esquece. Mas a gente pode fazer o seguinte, se vocês forem vir com as crianças para o parque de Tampa, a gente pode ir junto, porque a Heloísa detesta montanha-russa. Ela vai ficar zanzando lá dentro, shopping ela vai amar. Ela vai falar, então, vai ficar umas vocês vão tudo pro parque e eu vou com a Fernanda passear. E tá tudo certo. E nós fizemos isso da primeira vez que nós viemos, né? Eu fiquei com Flávia, com as crianças, não, com o Pedro, que era pequenininho, com o Pedro era e você pequeno. foi para um parque aquático. Ela não queria ir. Eu não falei, quis pô, tá ir. ótimo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? A gente vai, aos pouquinhos, a gente vai se acertando, né? E você vai se lapidando. E é aí que eu vejo, né? Muitos casais, às vezes, com 20 anos, o casamento fica abandonado e o cara vai para um lado, a mulher para o outro e acaba num divórcio. E assim, mas essas pessoas besteira, não pensaram, de repente, o que eu posso fazer para o meu casamento melhorar, né? 25 anos casado, como que a gente pode fazer? Sair sozinho com a minha esposa, ir tomar um vinho, vamos numa praia, vamos ter um quality time entre eu e minha esposa. Isso aí, às vezes, não acontece. E aí, o que acontece, Alexandre? Nesse ponto, vamos lá, vou te fazer uma pergunta. Quando um casal, tá? Não vou nem botar você e a Heloísa, porque eu sei que isso não acontece com vocês, mas quando um casal
não está bem, né? Então, há aquela discussão. E aí a mulher acha que o problema está no marido e o marido acha que o problema está na esposa. O que você acha que eles deveriam fazer? Comunicação. Comunicação. A melhor coisa que tem é você sentar e conversar. Mas muitas vezes, principalmente os homens, não querem isso. Tem vergonha, Fernanda. Se a Elô já chegou para mim uma vez e falou, porque a gente teve uma crise no casamento que foi fácil de administrar, né? Que não estava no plano de nenhum dos dois separarem, mas estávamos em atrito. Ela falou, vamos buscar uma ajuda de casal. Eu falei, que ajuda de casal, porra nenhuma? Uma pessoa de fora vai vir falar no meu casamento? Mas hoje eu já sei, orgulho, machismo. Quando a gente assume isso, é libertador. Sim, você fica... Eu não tenho vergonha, é orgulho. Exato. É machismo, eu não quero. Quem que vai vir dar piteco? Essa mulher, essa psicóloga louca vai falar do meu casamento? Exatamente. Só que assim, o que a gente precisa entender foi o que eu falei com vocês. Eu sou inimiga do Marco? Não. É meu inimigo? Não, vocês vão viver juntos. Se quiser estar junto, a gente vai estar. Se não quiser, vai cada um para o seu lado. Agora, o que ele faz comigo é o que eu permito que ele faça comigo. Porque ele não sabe o que eu realmente estou sentindo. A partir do momento que eu me abro para ele, que ele sabe o que eu estou passando, e eu assumo os meus erros, já fica muito mais fácil de resolver. Porque a gente precisa entender que o que a gente tem, o que a gente está fazendo, né? As nossas atitudes, é uma escolha nossa. Ele não pode adivinhar o que eu estou pensando. E eu não posso adivinhar o que ele está pensando. A partir do momento que a gente se abre, a gente assume o que a gente está vivendo, a gente tem condições de buscar essa ajuda. E foi o que a gente fez. Né? Porque era muito mais fácil eu acusar ele de não estar percebendo que eu estou doente e vice-versa. E ele também estava e não falava. Então eu atacava ele porque ele não cuidava de mim. Mas espera aí. O problema está comigo ou está com ele? Está comigo. Então, a partir do momento que eu tenho a autorresponsabilidade de pensar que tudo que eu plantei eu estou colhendo, né? Se eu me fechei, se eu trabalhei demais, todas as consequências que vieram na minha vida foi o que eu plantei. E eu passei a colher. Só que eu posso fazer aquela colheita, separar ela lá embaixo, plantar novamente de forma adubada, regando, para ter bons frutos. com carinho, e daqui a pouco vem os frutos. Sim. Então, assim, o meu passado não pode me condenar. Só que hoje eu colho coisas do passado e eu posso ressignificar. Não passar para a geração seguinte, que é seus filhos. Porque assim, o que eu faço hoje aqui, nem sempre sou eu que vou sofrer as consequências. Podem ser meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Sim. Então eu tenho que pensar nesse futuro, né? E eu não posso acusar os meus antepassados de tudo isso. Eu simplesmente tenho que cancelar. Saber quais são as minhas limitações, quais são as crenças limitantes que eu tenho, ressignificar tudo isso e agora é bola para frente. E aí que está a virada de chave. Você conseguir identificar o porquê desse teu comportamento. Quando você identifica por que eu me comporto assim, você já deu o primeiro passo. O segundo passo é, vou mudar. Né? Identifiquei esse tipo de comportamento, quero e vou mudar. Aí que é a virada, entendeu? Petrópolis teve 2 tragédias, né? O Covid, que foi uma tragédia mundial, e teve a enchente de Petrópolis. O que vocês tiraram de bons proveitos na vida de vocês com a tragédia que o Marcos estava falando, que teve um chamado para ajudar? Vocês podem falar um pouco sobre isso? Sim. Logo depois da Covid, né? Já foi um momento muito difícil para empresários, de uma forma geral, no mundo inteiro. A gente vinha numa retomada de evento e aí Petrópolis sofreu com as chuvas. Foram duas, Foram duas seguidas, né? Foi, assim, um momento de retomada, veio a chuva e acabou com tudo. Todo mundo se uniu, começamos a retomar de novo, todo mundo limpou as lojas, começou a reorganizar tudo, chuva de novo. Chuva que destruiu a cidade. 15 dias, né? 15 dias. Não, um mês. Um mês. Destruiu a cidade.
E aí, nesse movimento de ajudar os desabrigados, todo mundo que perdeu alguma coisa, nós começamos a ajudar pessoas, recolhendo alimento, doação e tal. E aí eu fui, meu primo me chamou para ir para ajudar numa igreja, Qual o nome da igreja, na Marcos? Atitude. Na Atitude, tô precisando de uma tenda assim, assim, assim. Eu falei, vou aí dar uma olhada. E aí chegamos lá, a gente viu um movimento de voluntários ajudando, distribuindo água, alimento, uma coisa assim de amor, lindo, linda de se de ver. amor. E aí falou, pô, deixa eu ajudar aí também. E começamos a nos envolver, tinha bastante gente conhecida lá, amigos e tal. Começamos a nos envolver e gostamos daquele ambiente, né, de ajuda. É um propósito que a gente tem na nossa vida, a gente ser voluntário para ajudar outras pessoas. E aí Fernanda começou a ir no culto, vimos pessoas amigas lá, o pastor era amigo nosso, conhecido. A gente tinha organizado o casamento deles há 17 anos atrás. E aí começou aquele acolhimento. E aí começamos a frequentar os cultos, começamos a fazer a parte da igreja, fomos batizados lá. E aí a gente teve uma virada espiritual, né? Uma aproximação de Deus muito maior do que a gente já tinha. A gente já era de igreja evangélica há muitos anos, frequentando, né? Frequentando uma vez por semana. Mas agora, na Atitude, a gente realmente está envolvido com os projetos da igreja. A gente participa de muitos projetos lá. A gente tem contato com muita gente que a gente vê que precisa dessas ferramentas que a gente tem. E esse projeto que a gente estava falando de inteligência emocional com casais, para nossa empresa de casamento, hoje a gente também tem um projeto para conversar com casais lá nesse ambiente com Da a igreja. espiritualidade, Sim. com um entendimento espiritual. Né? Mas na verdade, assim, voltando um pouquinho, eu tive uma experiência pessoal no dia da chuva, né? Eu tive um livramento. E eu estava indo em direção onde caiu uma das maiores barreiras. Eu voltei na contramão. E depois De eu fiquei carro. de carro. Eu fiquei 7 horas dentro do carro. Quando eu cheguei E em a chuva casa, caindo. E a chuva caindo, tudo caindo, a cidade caindo, né? Mas eu estava dentro do carro. E quando eu realizei no dia seguinte tudo aquilo que eu tinha sobrevivido, o que eu poderia ter passado, né? Porque a gente perdeu conhecidos, amigos. E aí eu falei, isso foi livramento, então eu tenho que fazer algo. Se eu tô viva, eu tenho que fazer algo. Eu não posso ficar deprimida, não posso ficar chateada, não posso ficar inútil. E aí nós começamos esse movimento. E foi onde eu fui chamada para ajudar num lugar que eu nem a velório gosto de ir. E fui chamada para trabalhar no IML. Então aquilo para mim eu falei, meu Deus, é para me tratar mesmo, né? Algo eu tenho que fazer na terra ainda. E aí foi onde eu fui acolher as famílias, né? As famílias que perderam seus familiares, para reconhecer o corpo, para realmente lá estar alimentando essas pessoas. Depois eu organizei toda a parte de quentinha para todas as pessoas que eram voluntárias. E aí me vi nessa situação toda. E aí foi começando a me preencher de um amor ao próximo, coisa que eu já tinha, mas eu não fluía nisso. Né? E quando eu cheguei lá na igreja e a gente começou a participar disso tudo, eu ouvi um louvor. E eu falei, eu amo esse louvor. E aí eu fui convidada a ir pro culto. E no primeiro culto que eu fui, eu aceitei Jesus, de verdade, né? Porque assim, eu achava que eu tinha aceitado Jesus. Eu tinha Deus comigo, eu caminhava, mas eu não era 100% de Jesus, né? Eu aceitei quando eu me vi lá na frente, várias pessoas comigo, 2 emocionadas chorando comigo. Eu falei, eu me encontrei nesse lugar, porque é um lugar de amor, de acolhimento de pessoas, né? E desde então, eu passei a ir à igreja, e Marco começou a ir comigo, ia em alguns cultos e tal. A minha norinha, a namorada do João, ia todos os cultos comigo, e eu convidava os meus filhos a ir, e eles não iam. E eu insistia muito pro João, principalmente esse que teve o problema com 15 anos, né? E ele falava, não, hoje eu não vou, não, mãe, hoje não. Eu falei, tudo bem. Eu falei, não vou insistir mais. Aí a gente se batizou, passou pelo método CIS e houve a nossa transformação. Então depois desse encontro na Atitude, vocês encontraram o método Foi CIS quase e que foi uma simultâneo. união Foi. emocional, inteligência emocional com Jesus.
como foi que eles entraram, os seus filhos entraram Então, nesse aí, jogo? nós temos um retiro lá da igreja, que se chama Vida Vitoriosa, que é totalmente espiritual. E fomos convidar o João. Vamos, João, vamos participar com a gente. Ele falou, vamos. Eu falei, Marco, ele aceitou. Ele já tinha tentado o suicídio anteriormente. Há 4 anos, 4 né? anos. Fazia 4 anos. Mas sempre muito resistente aí ao culto, Não aí à igreja, não acreditava em Deus Deus, e tal. né? E aí, numa dessas, a gente falou, pô, vamos no Vida? Aí ele falou, vamos. Tá bom. Aí pagamos pra ele foi, sem expectativa nenhuma. Mas um dia só não. Foi São 3 dias. São 3 dias desse dos jovens. Pra todo mundo. Pra nós. Nós fizemos pela quiser. primeira vez também esse retiro. E aí fomos. Você chega na sexta-feira e sai no domingo. Aí o testemunho dele é aquele de fui sem querer ir, cheguei lá querendo vir embora na sexta-feira, sábado também não fez efeito nenhum. Mas no domingo eu não queria... Ele pediu uma prova, se Deus existia, para dar uma prova para ele. E aí ele teve a prova. E Deus mostrou para ele. Qual foi a prova? Pode falar? Então, ele queria um sinal de Deus, né? E aí esse sinal, ele não nos contou exatamente o que era, né? Mas chegou uma pessoa, ele estava com uma camisa de uma marca, que o menino, o pai dele estava lá também. E o pai dele veio falar com ele, né? Nossa, essa marca é do meu filho. Eu conheço e tal. Ele falou assim, pois é, ele tá passando por isso, 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 isso e isso. E era tudo que ele tinha pensado. Porque tudo que ele viveu, ele tem vontade de falar para jovens, né? Salvar jovens, mostrar que aquilo que ele viveu não valia a pena. E ele falou, impossível de não ser Deus. Tem alguns outros detalhes. Tem alguns outros detalhes. É uma camisa que ele botou na mala. Aí ele não tinha pretensão de usar. Aí no domingo de manhã ele acordou e falou, vou usar essa camisa. Aí botou a camisa. Aí ele pegou... Aí ele falou assim, não vou usar não, tirou. Aí ele falou, não, vou usar sim. Aí botou de volta. Aí foi com ela. E era a marca tava aqui no peito, pequenininha, dono da marca. E aí o cara que tava comigo como conselheiro era o pai desse amigo do João, que olhou a camisa de longe e foi lá falar com o João, sem saber que o João era meu filho. A gente ficava distante. E aí ele falou um monte de coisa pro João, que foi a resposta para ele. E aí as coisas se juntaram, entendeu? Eu me lembro que vocês falaram também que teve uma hora que o João pegou o remédio dele de depressão para tomar. Não teve um negócio desse? Então, como é que foi isso? Mas foi depois. Aí nesse dia, no domingo, na hora do apelo, né, para quem aceitava Jesus, o João aceitou Jesus e resolveu se batizar. Então, ali, a minha emoção ali é como se fosse o renascimento do meu filho, né? Porque o que mais uma mãe pode querer, além de ver o filho vivo? E eu não via meu filho com a mesma luz, eu via ele apagado, né? E ali acendeu tudo isso. Então, assim, eu de emoção, eu escorreguei assim na cadeira, fui parar na cadeira da frente, chorando desesperadamente. Porque foi o renascimento do meu filho. Isso para uma mãe não tem explicação. E ali ele já saiu com resposta, já saiu ouvindo. Tudo que ele já tinha passado, né, de histórias, e ali ele foi tendo entendimento e aquela inteligência espiritual. Né? Essa voz que eu ouço é uma voz da minha cabeça ou é o Espírito Santo? E dali ele saiu entendendo isso e as coisas foram acontecendo. Aí na semana que ele toma vitaminas e remédios, é na semana que ele... No dia seguinte, eu acho, ele botou os remédios na mão para tomar e aí ele falou... Remédios antidepressivo. E aí ele saiu do quarto falando, Deus falou comigo, isso, ele isso, falou, isso. Você não confia em mim. Você não confia em mim. E ele parou de tomar. Ele falou, mãe, Deus falou comigo. Tudo fora. E ele parou de tomar. Jogou tudo fora. E aí foi. Só foi... E hoje em dia ele vive dedicado à igreja, né? Ele tem uma missão, ele falou, ele quer estudar para ser pastor, ele quer ajudar vidas, ele ama vidas, ele serve. Assim, é incrível, foi uma transformação. Aí você olha o entendimento. Se ele não passa por isso, ele não tem um testemunho tão impactante. Para ajudar o próximo que precisa salvar do suicídio. Só tem milagre se tiver... enfermos. Exatamente. É isso aí.
Se não, Sim. não vai aquilo que ter a gente milagre. tava falando Se tá agora. tudo ótimo. Como que eu vou achar pessoas para eu curar dentro de uma igreja? Dentro de uma casa que tem pessoas boas. Eu vou ter que ir num lugar onde tem pessoas ruins. Foi o caso que você falou do show que seu filho foi. Entendeu? E hoje a filha de vocês, a maior, a mais velha, está na Argentina e tá o Pedro e o João em casa sozinho e vocês dois estão aqui tranquilo porque sabe que os dois já passaram por que tiveram que passar. Não os dois, mas o mais velho já passou o que tinha que E eu passar. falo para todos os pais, antes eu não ficaria sossegada de estar aqui, de ter um tempo para nós, que é importante como casal, né? De ter um tempo importante como uma missão de vir aqui, ter a conversa que nós tivemos, com outros casais que nós tivemos, né? E eu tenho isso por quê? Porque o controle eu entreguei nas mãos de Deus. Quando eu passo a entregar o controle nas mãos de Deus e viver o meu propósito, Sim. Ele está cuidando. É um cuidado que hoje em dia é diferente da situação de cuidar dos casais, dos casamentos, né? Então, quando eu peço a Deus para que cubra a minha família, para que esteja Sim. lá na empresa cuidando de tudo isso, para que eu possa fazer a obra dele, possa levar Sim. o evangelho, eu preciso acreditar nisso. E por Confiar. isso a gente tem o tempo para a gente de qualidade, a gente pode se curtir, a gente pode estar aqui com vocês. E a gente tem o melhor de vocês, porque lá no Brasil vocês trabalham fim de semana e aqui quando vocês tiram férias, fica em casa e a gente pode curtir momentos maravilhosos. O que a gente estava falando ontem, quando a gente falava com o João para ir na igreja, a gente não pegava pelo braço e falava assim, impunha. A gente falava com ele, ó, existe o que a gente estava falando, existe uma coisa boa, né? Que eu tenho acesso e eu quero que você tenha acesso. Se eu não falo com ele, eu sou o inimigo dele. Se eu conheço Jesus, que é bom, se eu conheço Deus, que é amor, e não mostro isso para o meu filho, ele não é meu amigo, ele é meu inimigo. Se eu estou emitindo coisas boas daquela pessoa que eu gosto, eu não amo ele. Então eu tenho que mostrar. Mas não é pegar pelo braço e empurrar a goela abaixo. Não é falar com ele assim, vem aqui comigo fazer uma oração, porque vai ser bom para você, porque a oração não vai ter utilidade. Não funciona com as crianças dessa maneira. A força não resolve. Não funciona com crianças assim. Você tem que dar o exemplo. Nós Primeiro é somos pelo exemplo. modelados por eles. Eles nos modelam. São as pessoas que eles têm mais convivência. Então, o meu exemplo tem que ser o melhor. Exato. Eu tenho que falar o que eu faço. Se eu não faço o que eu falo, Sim. eu não estou sendo um bom exemplo. Segundo, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, a gente chega para eles e fala, tem dois caminhos, o bom e o ruim. Vocês escolhem. Eu desejo encontrar vocês na eternidade. Mas são vocês que têm que decidir. Eu não posso impor isso a vocês. Eu já te mostrei, tem duas Adianta eu pegar meu Exatamente. filho, jogar todos dentro da igreja e depois ir para casa e o efeito zero, e enquanto ele está lá dentro da igreja, todo mundo orando, ele não está orando, está pensando no videogame, está pensando em outra coisa, no colégio, no futebol. Não é o estado físico. Entende? E foi bonito que não veio de vocês isso, partiu dele ir para lá. Ele teve os sinais e ele conseguiu agora reconhecer. Exato. Como o Pedro, que tem 16 anos. Pedro também foi Ele nesse passou encontro. por um processo, ele ainda não é batizado, mas está no tempo dele. A gente convida, quer ir? Não, hoje eu não quero ir. Tem certeza, filho? Vamos lá em família? Não, não quero. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente não vai insistir. É o tempo dele. Mas eu não deixo de convidar. E não deixamos de dar o exemplo. Ele sabe que uma hora ou outra, eu tenho certeza disso, ele vai estar lá. Vai chegar a hora. Vai chegar chegar o lá. momento dele. E eu oro. Todas as mulheres, as mães, elas precisam entender que nós temos um poder sobre o filho da gente. Mas tudo tem um momento certo, que é de Deus para eles. Nós temos que dar exemplo. Mas impor, levar um filho obrigado, pode causar uma ojeriza de até essa criança pegar Se repulsa. revoltar com Deus. Exatamente. Falar, esse Deus que eu Deus é fui amor, forçado. você não força ninguém a amar. Se não tá leve, não é de Deus. Então, Bom, como eu falei com vocês, o meu podcast é em função de ajudar o próximo, né? O meu objetivo é ajudar o próximo, ajudar as pessoas que assistem.
Eu jamais iria tocar nesse assunto, como eu falei com vocês, do suicídio, e deixaria para vocês falarem sobre o suicídio, mas eu acho que é uma pauta muito importante, principalmente para jovens. Às vezes o jovem se perde. E eu gostaria, se vocês não tiverem problemas, o Marcos estava conversando comigo, você poderia me relatar, Marcos, para as pessoas, às vezes os adolescentes que possam vir a assistir o podcast, se encontrar na mesma situação do João, como foi que isso aconteceu, que você falou do Trono de Fátima, da Praça da Liberdade. Você tem algum problema de você falar sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante para ajudar a nossa juventude, que eu vejo que a juventude hoje em dia está meio perdida. Sim. Os pais, as crianças, muitos materialistas, que não conseguem encontrar Deus porque fica preso na matéria. E aí tem a ausência do pai com a família, com os filhos principalmente, os filhos acabam se sentindo só igual aos seus filhos. Eu não quero Disney, eu não quero videogame, eu não quero celular, eu quero você na festinha de aniversário. Que foi isso que levou ele. Você pode falar como que foi a trajetória que ele passou até vocês descobrirem tudo isso, aquilo que você estava falando comigo? Ele já dava sinais, né? Já dava muitos sinais de que estava com um problema, só que a gente, com a venda nos olhos, a gente não conseguia enxergar, a gente não queria acreditar naquilo. Né? A gente não conseguiu ter o entendimento de que ele estava sofrendo. Sinais. Está indo mal na escola, rendimento escolar péssimo. Saía de casa, não dizia para onde ia, vou ali com os amigos em tal lugar, sem dizer quem era, não queria dizer onde era, que horas ia voltar. Ele né, preso muito no computador, com porta fechada, saía de casa, voltava. Aí hoje a gente lembra disso, né? Gorro na cabeça, então fechado. Colégio, chamaram a gente achou um isqueiro dentro da mochila do teu filho. Eu falei, tá, vou conversar com ele. Filho, de quem é esse isqueiro? Não é meu, só eu segurei o isqueiro para um amigo meu. Eu falei, tá bom, vou acreditar em você. E ficamos nessa inocência, sem ir mais fundo, achando que estava tudo bem, que não era ele, que não estava acontecendo nada, não tentando se enganar, mas a gente realmente via aquele negócio, mas aí no dia a dia vai passando, e esse vai passando, pra gente, é um tempo, para ele é um tempo muito grande. Você deve ter se perguntado, aonde que eu errei? Porque meu filho não tem motivo para isso. Exato. Ele era o filho que nunca tinha dado trabalho. Nunca tinha dado trabalho. E eu reforçava consequências, e aí a gente mesmo. não conseguiu entender na época que também era espiritual, né? Era uma carga muito pesada em cima dele, tanto que um dia ele ia muito para a Praça da Liberdade, que não é um local legal hoje, tem muita droga. Ele ia para ali, ficava com pessoas ali que não eram do convívio dele, ambiência péssima e a carga espiritual em cima dele. E a gente não tinha esse entendimento, a gente não conseguiu ajudá-lo nesse sentido. Se a gente tivesse esse entendimento que a gente tem hoje, com certeza a história seria diferente. Na verdade, a gente não erraria lá atrás, quando ele era menor, a gente teria dado muito mais atenção para ele nesses eventos que ele colocou para a gente, que a gente sentia falta, a gente teria se desdobrado. Eu, na verdade, até me desdobrei durante muito tempo. Eu levava ele no futebol, na escolinha. No sábado eu tinha uma dedicação para ele no sábado de manhã, mas Fernanda mais envolvida com o trabalho. Realmente a ausência ali foi da Fernanda. Materna. Foi dela especificamente. Ele sentiu falta de você, da Fernanda. E como foi o dia que ele tentou o suicídio, Fer? Então, nós saímos para almoçar, ele estava dormindo, e ele dormia até muito tarde no sábado. E eu falei, João, a gente está indo, então vamos para o restaurante e a gente espera você lá. E nada dele chegar. E aí uma amiga passou mensagem, Fernanda, você está em Petrópolis? Aí eu falei, tô. Ela falou assim, está acontecendo alguma coisa com o João. Ele acabou de postar aqui no perfil, minha filha veio me mostrar, que era mãe de uma amiguinha dele, que ele estava para tomar vários remédios, que ele não aguentava mais. Eu falei, como assim? Aí eu liguei para ele e falei, filho, vai vir almoçar? Não, mãe, eu tô aqui na casa da Carol. Eu falei, na casa da Carol fazendo o quê? Aí ele falou assim, não, eu vim aqui me desculpar com ela do que aconteceu ontem, porque no dia anterior ele tinha passado um episódio onde ele tinha bebido com 15 anos e a gente nunca imaginou que ele fazia isso.
ele tinha bebido e ele se alterou. E a menina expulsou ele da festinha, porque era no salão de festas, e o João não lidava bem com frustração. Frustração. Não Ele lidava. sempre foi o certinho. Na cabeça dele, o quê? Eu sempre fui a mãe. Ai, mas ele é o perfeitinho. Ah, ele é isso e aquilo. Instalei os drives na cabeça dele como se ele não pudesse errar. E eu hoje reconheço o tanto que eu fiz de mal ao meu filho, né? E aí, nessa, ele ficou desnorteado, já tinha bebido, fugiu e foi para dentro do cemitério. Ficou dentro do cemitério. Os amigos ligando, foram lá, resgataram ele, levaram ele para casa. A gente não percebeu nada. E aí, no dia seguinte, com essa história toda, ele falou que tinha ido lá se retratar com a menina. Né? Falei, vinha Era aqui, mentira. Era Ou ele mentira. foi? Ele falou que estava na Praça da Liberdade. Eu falei, mas aonde na praça? Com isso, Marco pegou o carro correndo, nós entramos no carro e eu tentando manter a calma. Mas aonde, filho, que você está na praça? Eu estou sentada no banco tal. Eu falei, filho, eu estou aqui, você não está. Aí ele me ficava quieto. Falei, João, fala para a mamãe, onde é que você está? Eu estou no Trono de Fátima, que é perto da Praça da Liberdade. Subimos para o Trono de Fátima. João, mas eu não estou te achando aqui. Não, mãe, eu desci, vem descendo. Quando eu vi, eu já estava dentro do cemitério. Marcos, aí você tinha me falado que você teve um sonho, Sim, não foi? sim. Me fala desse Então, sonho, Marcos. aí a gente rodando. A Fernanda parou no cemitério, A né? Fernanda Isso. parou, ele estava lá dentro, a Fernanda parou, não conseguiu entrar, teve um bloqueio. Primeiro bloqueio mesmo que ela já não gosta do ambiente. Né? Eu tinha perdido É. uma das minhas melhores Ela não amigas gosta há 2 daquele, meses. Né? daquele local. E ela não conseguia, era totalmente espiritual, né? A guerra ali era espiritual. Ela não conseguiu entrar. E aí eu saí do carro e falei, eu sei aonde ele está. Eu já tive esse sonho, esse sonho era recorrente, eu sei exatamente onde ele está. E olha, o cemitério é grande. Sim. E aí quando eu cheguei, eu falei assim, é aqui que ele está. Eu entrei, subi uma rampa e achei ele lá em cima. Exatamente como estava no meu sonho. Então eu já tinha essa resposta. Achamos ele lá, conseguimos resgatar e levamos para o hospital. Então, o que eu disse antes, sem a dor não há um milagre. Se ele não passa por isso, ele não tem um testemunho. Para ajudar o próximo. Como ele vai ajudar as pessoas se ele não passou por nada, se ele não tem experiência? Né? Então, hoje a gente tem um entendimento que o que ele passou, lógico, foi ruim, a gente podia ter evitado? Podia. Mas a gente está muito confiante de que aquilo ali, apesar de não ser de Deus, óbvio que Deus quer o melhor pra gente, mas aquela experiência, lógico, foi muito ruim, podia ter sido até mais leve, né? Podia ter pego mais leve. Mas foi uma experiência muito ruim que hoje serve para ele como testemunho e como a gente está falando aqui. Comportamento, hoje eu vejo os comportamentos do meu filho e quem tiver filho com esse comportamento pode crer, vai a fundo porque tem alguma coisa errada. Pode chegar ao ponto Pode, do suicídio. pode eu, chegar. praticamente vendo Fernando e Marcos, já vi vocês há muito tempo atrás, que vocês vieram e agora de novo. Eu acho bonito e eu acho que vocês realmente são duas pessoas renovadas. Sim. Pelo fato de isso ter acontecido com vocês. E muitas famílias jamais iriam falar isso abertamente porque teria vergonha. Nossa, a família da Fernanda, o filho tentou suicídio. Aonde os pais erraram? Vocês estão renovados porque vocês aceitaram os erros. Exato. O Pedro, o João, ele conseguiu sair da situação. Ele passou por isso para ajudar o próximo e vocês superaram e não tem a vergonha e não tem problema nenhum de falar isso, porque é uma coisa que passa com muitas pessoas. Sim, e muitas pessoas não olham para dentro do seu próprio lar para tentar consertar esse erro. E aí o que isso me traz sempre, e eu falo para as crianças, é o seguinte, tudo que a gente passa, a gente não deve se preocupar com o problema. O que Deus quer me mostrar com essa situação, dessa situação que eu estou vivendo é tirar o melhor dali. Porque quando a gente sofre com o problema e não sabe que ensinamento que está sendo tirado dali, a gente está deixando de ter a sabedoria. Porque nem sempre a dor, Deus não quer que a gente sofra.
mas às vezes é através da dor que a gente vai prestar mais atenção no que precisa ser prestado atenção. Sim. Se eu não tivesse tido essa dor como mãe, eu não teria hoje tanto ensinamento que eu busquei, tanto conhecimento que eu busquei, né, em relação a ser uma mãe melhor. Sim. Se eu tivesse com culpa, estaria deprimida, acamada, desmotivada. E não. Pedra em cima, bola para frente. Bola pra frente. Vamos corrigir o erro e não vamos repetir. Exatamente. Plantar coisas boas para colher frutos bons. É isso. Fê e Marcos. Marcos, agora eu lembro que você falou comigo que quando você tentou tirar ele do cemitério, ele estava uma pedra. Sim. Ele estava amarrado no chão, um menino de 15 anos. Eu lembro que ele era magrinho. É. Você não conseguiu tirar ele de lá, Marcos? Não Ou foi consegui difícil? Não consegui tirar. Tentei pegar ele no colo e ele tava assim, pesando 200 quilos. Eu não consegui nem mexer. Aí que entrou a parte espiritual, Aí que entrou a devia parte estar espiritual. segurando ele ali. Entrou a parte espiritual, exatamente. É um local muito pesado. A gente não teve uma cobertura espiritual. Nós entramos pelo que a gente tinha, com a coragem, e a gente não conseguiu mover ele dali. Fernanda é que conseguiu convencer, conversando com ele, porque tem uma ligação espiritual muito forte com ele, convenceu e ele saiu dali. Foi Ele através tinha dela. tomado os remédios ali Tinha naquele... 53 E aí, como é que foi diários. essa fase agora, Fê? Que você tirou Aí ele dali na foi pro conversa? hospital. A sorte é que deu tempo. Ele foi carregado por nós, né? Também tive que ter uma força mais ali para carregar. É inexplicável para uma mãe, né? Assim, no meu porte, conseguir ajudar no peso que ele estava. Mas a gente foi conseguindo. Levamos ele direto para o hospital, já chegou na emergência, já foi entubado, enfim. Foi fazendo todo o procedimento para fazer a limpeza e dali ele teria que ir para uma clínica. E nós decidimos não colocá-lo na clínica. Nós decidimos cuidar dele, nós mesmos. Né? E A aí, gente tinha um entendimento que aquilo ali não era ele, não era para ele. A gente sabia que aquilo ali era uma situação longe da gente conseguir resolver, mas sabia que aquilo ali não era para ele, que tinha uma história. o nosso coração pedia era Deus falando com a gente, né? Não é, Que vou era o pensar, cuidado então que você ele vai para a precisava. clínica e eu não quero saber, a solução é essa. A gente teve um entendimento ali que não era essa a solução. Aí vocês tiraram ele, levou para casa. Levamos Era para um pedido casa. de socorro, na É, verdade. Sim. Sabe? Era um pedido de socorro. Ele chegou no fundo do poço. Sim. Exatamente. E aí, Mãe, me nós tira daqui. buscamos. E aí Nós chegou no buscamos. fundo do poço, começou a frequentar ambientes que não era para ele. Aí a carga espiritual negativa vem. E aí vai pro fundo, vai afundando. E vai nós afundando. buscamos, nós fomos em todas as religiões mesmo buscar Deus. Né? Nós fizemos muitas orações por ele, levamos ele. Ele teve uma experiência muito ruim, né? Quando ele chegou numa determinada igreja e foi conversar com uma pessoa, e aí ele foi falar que o avô era espírita e tinha falado isso assim, assim. A pessoa falou, mas como assim você foi parar num lugar desse? E julgando. E foi aí onde ele teve um bloqueio realmente ali com a questão da religião. De Deus. De religião. Né? Foi uma religião. pessoa de dentro da igreja que ele realmente Bloqueou passou ele. Bloqueou. por esse bloqueio. E aí, um tempo depois, ele já estava indo melhor e tudo mais. Ele pediu para sair da escola, né? Porque todo mundo ficou sabendo na escola. E eu falei, filho, você tem que estar confortável. Então, ele perdeu aquele ano. Ele não foi mais. Isso não era mais importante, era ele. Né? A vida. A vida dele. E aí, ele passou por um episódio onde ele não queria mais sair da cama. Um mês depois, mais ou menos. E eu falei, de novo não. Levamos ele para o hospital e ele não acordava, ele não abriu os olhos. E aí precisamos pedir lá para pegar a cadeira para levar ele para dentro Cadeira do de hospital, rodas. cadeira de rodas. Levamos ele deitado na maca e o médico falou, preciso saber se eu faço ou não a lavagem, se ele tomou ou não remédio. E a gente não segunda sabia. vez, a gente não sabia. Porque, assim, se ele pegou remédio, da onde seria? A gente guardou tudo em casa, né? Assim, faca, tudo. Né? Que pudesse vir Trazer passar pela cabeça dele. uma paranoia de suicídio. E aí, o Marco recebeu uma ligação do pai dele, que o pai dele falou que era para eu ficar com o João orando, que era uma questão espiritual. E aí, eu já estava ali com o João orando, né? E fiquei durante um tempo. E de repente o João acordou e ele não se lembrava de nada. De nada. Nada. De nada. Então, assim, tá muito ligado também, né? Então, quando a gente
tem muito Deus. Eu e Marcos estávamos numa busca, mas se nós deixarmos uma brecha, o inimigo ataca quem? A família. Não conseguiu a mim, não conseguiu a ele, vai nos filhos. E o João estava muito aberto, porque ele estava num ambiente que estava proporcionando tudo isso para ele. Né? Então, todo esse entendimento a gente foi tendo, e hoje em dia nós preparamos os nossos filhos, conversamos com eles e dizemos: vocês não precisam somente estar em ambientes bons. Por mais que vocês estejam em algum ambiente que não seja tão bom assim, mas seja luz naquele ambiente. E esteja blindado. Tirem as pessoas das trevas, mas por isso você precisa estar blindado. Está blindado. Você precisa estar preparado emocionalmente e espiritualmente. Né? Então, todo o ensinamento que a gente dá não é para que eles sejam de uma igreja. Não é para que eles façam ou as rezas ou as orações. É para que eles sejam luz na vida de outras pessoas. Porque uma criança, ela não pode entender o que é o evangelho sem ser explicado o que é o a Bíblia diz, né? Ainda a passagem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Sim. Ou seja, se eu estiver blindado, aonde eu estiver, nada vai me atingir. E esse entendimento que a gente tem, e essa ferramenta hoje que a gente usa, é exatamente isso. Eu posso estar no ambiente que for, que nada vai me abalar. Porque eu estou com Deus do meu lado. Agora vamos perguntar um negócio para vocês. O próximo encontro CIS vai ser em novembro, em São Paulo. Não, tem antes em Brasília. Né? Em Brasília vai ter o presencial. E aí em todas as FEBRACIS, vai ser do dia 11 ao dia 14. Todas as FEBRACIS, inclusive lá em Petrópolis, a gente vai ter pela primeira vez o CIS Global. Em forma de live. Em forma de live. É o global, presencial, né? com o Paulo Vieira vai ser aonde? Em Brasília. Em Brasília. E em novembro vai ter do dia 16 ao dia 19 em São Paulo, presencial, mas em todas as FEBRACIS pelo mundo, né? Porque tem, por exemplo, tem Orlando, tem Portugal, vários países já tem FEBRACIS, né? Na África. Então, é transmitido no mesmo horário, de forma global. Vocês vão estar no de São Paulo, dia 19 de novembro. Sim, presencial. Mas agora, em outubro, a gente está pela primeira vez lá em Petrópolis com o CIS Global. Sim, mas nós vamos então nos encontrar, isso aí já é um fato. Em novembro. Eu, Heloísa e Alec. Em novembro eu tô lá. Amém. Vai ser o quê? Quinta, sexta, sábado e domingo? Eu acho que é quarta, quinta, sexta e sábado. Tá, a gente vai estar lá. Com certeza eu quero participar desse encontro, principalmente para poder ter a mesma experiência que vocês tiveram, mais forte ainda do que a gente conversou. Exato. Tá? Isso aí. A última coisa eu vou perguntar para vocês. Quando vocês saíram de lá de dentro, no dia que vocês foram no primeiro encontro, o Marcos falou que ele saiu dali que estava louco, elétrico, vamos fazer, vamos mudar. O que foi? O que despertou? O que aconteceu para, assim, lá dentro, o que aconteceu para mudar as ideias, Marcos, e geral, material, espiritual? Me retrata só um pouquinho isso aí. Eu não posso dar o spoiler, não me né? dá, não vou te dar o spoiler, me dá tudo, mas as chaves que viraram, as ferramentas que eu aprendi, o entendimento do porquê de cada comportamento, o perdão, a autorresponsabilidade, cara, é transformador. É você conseguir aquele teu quebra-cabeça que tá tudo bagunçado quando você começa, sabe? E aí no finalzinho, quando faltam 10 peças, você vê um buraquinho aqui, eu falo, cara, as peças estão aqui, pum, 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 tudo encaixa. Eu falo assim, pô, isso é por causa disso, por causa disso. Aí você bota todo o teu pensamento numa linha, aí você fala, cara, é isso. É o que faltava para mim, ter um entendimento, botar cada coisa no seu lugar, e agora eu sei onde está cada coisa, tudo arrumadinho na prateleira, quando eu quero acessar, eu tá ali, tá aqui, em vez daquela bagunça que você não acha quando tu chega em casa, tu quer achar um martelo, por exemplo, para consertar um negócio e tu não sabe onde o martelo tá. Uma coisa que me impactou muito com o Marco foi a forma dele tratar os filhos diferentes. Foi comportamento. Por que você teve... Qual foi a sua virada de chave ali? De reprodução de padrão? É reprodução de padrão, Fala um pouquinho que eu sobre isso. recebi a reprodução de padrão assim. Meu avô tratava meu pai de uma forma, meu pai me tratava da mesma forma e eu tratava meus filhos da mesma forma. Ou seja, a educação lá em casa era batendo.
pegar chinelo na mão, batendo, Ameaça. ameaça. Se você não fizer, vai acontecer isso. Se fizer, vai ganhar com agressão. isso. Exatamente. E aí, quando você pensa, pô, eu estou reproduzindo um padrão e não está surtindo efeito, porque aí você tenta cada vez bater mais forte e não é a força que vai resolver, é a conversa, é entender o comportamento do teu filho, o perfil do teu filho e conversar com ele de uma forma que ele imediatamente faz o que você quer, né? Ali, quando você vê, pô, essa ferramenta. Eu acesso aquela caixa para consertar isso. E aí eu tenho a ferramenta certa. E aí Saber funciona. lidar com Acabou. cada um deles. Acabou. Pedro, por exemplo. Pedro, vai lá, limpa a piscina. Ah, não tô afim não. Pedro, vai, porque senão não vai ter o videogame. Vai, senão eu vou desligar o computador. Vou meter. Não vai, vou. Eu vou desligar o computador. Eu vou desligar. Quantas vezes? Botei a mão no disjuntor. Foi o que eu falei, que eu aprendi com o Alec, porque a Elo já tinha me falado, não adianta tratar o Alec dessa maneira, Não falar que vai ser agora. Você tem que dar o tempo para ele. Falar, Alec, ó, sexta-feira, eu fiz com ele, sexta-feira vai passar o lixo, você tem que recolher todas as plantas para jogar no lixo, que eu cortei as plantas. Sim. Aí ele já sabia, ele programou na cabeça dele Exato, e fez. Se eu falar agora, ele vai falar, pô, agora eu não posso. Porque é no tempo, seria dele. no seu tempo. Não, é no tempo dele. É no tempo Exatamente. dele. O Marco com o João era assim, mas ele fala, pô, tem que me avisar antes. Pô, você não tá fazendo nada agora. É o que eu penso, Cara, não mas faz nada na vida, eu peço pra lavar uma louça, tem que ser depois, pô. Exatamente, porque não é no nosso tempo. Então a gente tem que tratar eles de forma diferente. O respeito. São 3 filhos. Cada um é de uma forma. Pais, cada um trata de uma forma. Cada um de uma forma. O Pedro será que você consegue fazer isso? Pô, cara, claro que eu consigo. Né? Então vai ele lá. Machão. E machão, pô, filho, olha só, pô, não tô conseguindo levantar um negócio aqui pesadão. Eu resolvo o problema. Pô, deixa que eu resolvo. Já dispara. Aí ele para no computador, pera aí, galera, que eu vou ali e já volto. No meio do jogo. Entendeu? E a coisa ficou leve, porque antes era discussão. Sim. Pô, não faz nada, aí ficava reclamando. Falei, mas você conversou com ele antes, você programou com ele antes. Aí hoje em dia, não vou dizer que não aconteça. Aí teve há pouco tempo atrás, ele falou, eu falei, mas você falou com ele? Ele falou, não falei. Eu falei, então... A culpa é sua. Aí você já sabe como ele, você já sabe como ele funciona. Aí eu já falo, sei como o Alec funciona. Não falei, a culpa é minha. Eu culpa posso, por exemplo, para eu e para as pessoas que vão assistir a gente dizer que então o método CIS vai me dar a vara para pescar e eu tenho que pegar o peixe. Exatamente. Vai me dar as ferramentas e eu tenho que consertar o carro. Eles não vão consertar o carro para mim. Não, vai te dar a vara, o molinete, o anzol, aquele anzol de qualidade. Tudo. Né? Aquela isca. Agora tá contigo. Alexandre, pegue o peixe. Eu quero ver você melhor. Eu quero que você se transforme. Se você não se der a oportunidade, se você não quiser, eu não consigo isso. Sim. A pessoa precisa querer conhecer as suas crenças limitantes. Sim. A pessoa precisa querer saber aonde ela está errando para poder acertar. Não adianta o outro querer. Se eu tivesse feito o método CIS e o Marco não, eu iria mudar. Só que eu não poderia mudá-lo. Através da minha transformação, ele poderia estar aguçado a mudar. Agora, como nós fizemos juntos, a gente consegue se compreender melhor. Né? Agora, não é ficar, lembra disso, lembra daquilo outro. Não. Todo coach faz perguntas. E a pergunta, quem tem que responder é a pessoa que precisa dar o clique. Dá o clique, eu dou o clique. Sim. Agora, no primeiro contato que a gente teve com vocês aqui, né? A gente conversou muito sobre isso e no dia seguinte eu tive que fazer aquele voo, né? Sim. Eu sentei de um lado, o meu companheiro de voo sentou do outro e eu comecei a escrever, como eu falei para vocês, os 7 quotes que eu vou ler aqui agora para vocês. E logo em seguida, quando eu terminei de escrever, o indivíduo estava com um livro, aquele livro que eu te mandei, né? De Deus. E a gente conversou o voo inteiro. Foi um voo, assim, maravilhoso, que a gente conseguiu se entender. Eu achei que foi uma coisa, assim, que eu voo comercial desde 1996. Nunca me aconteceu isso. E esse dia me aconteceu, tá? Aí eu fiquei escrevendo os quotes, eu vou ler para vocês rapidinho. Ninguém é perfeito, pois estamos na Terra para reparar e corrigir nossas imperfeições. Se tivermos a humildade de reconhecer os nossos próprios erros e nos comprometermos em lutar contra as nossas imperfeições, isso já é um bom começo. Sim. Segunda, toda pedra deixada pelo caminho na sua trajetória de vida, seja material ou espiritual, mais cedo ou mais tarde terá de ser resgatada. Terceiro,
O mal feito, não importa se for material ou espiritual, terá de ser refeito quantas vezes forem necessários. Não seja vítima, esse é o quarto. Se Deus te deu o corpo perfeito, você é capaz de levantar sozinho com as suas próprias mãos um edifício e com suas próprias pernas caminhar distâncias imagináveis, pois o poder da mente move montanhas. Ah, mas eu estou perturbado, estou confuso, não consigo. Procure uma autoajuda e siga em frente. Lembre-se, mente perturbada não cria, não tem condições de ajudar, mas pode sim se reorganizar, ficar equilibrada, harmonizada e você estará pronto para a produção de bons frutos. Quinto, nada é motivo para o desespero. Quando o problema aparecer, seja ele qualquer, seja honesto consigo e com o próximo. Se comprometa, cumpre, coloque uma pedra no passado. Use essa experiência ao seu favor e absorva em forma de aprendizado, virando a página. Nada nessa vida é motivo para o suicídio. Essa eu criei pensando no seu filho. Perca os anéis, mas não perca sua fé, seu caráter, sua dignidade, sua autoestima. Coloque em prática a humildade de recomeçar e suba degrau por degrau, afastando do seu coração o orgulho. E Deus providenciará as oportunidades do recomeço. Sim. Esse é muito bonito, eu pensei na Fernanda. A mulher é o pilar espiritual e o equilíbrio do nosso lar. Somos duas pedras brutas, com o propósito da prosperidade e com a responsabilidade de educar. Com o passar dos anos e depois de inúmeros atritos, seremos finalmente lapidados para que possamos viver em paz e em harmonia. Pensem muito bem antes do adultério e antes do divórcio, pois não vale a pena jogar fora uma história de amor bem construída, com um forte pilar divino na rocha, pela ilusão passageira de uma paixão sem raízes. Isso tudo eu escrevi no voo, no período que eu bati a foto e pensei no Marcos para mandar aquela foto para o Marcos. E o Marcos falou, tá aí uma resposta. Exatamente. Mas, Alexandre, perfeito. Porque você é um livro, né? Eu sou um livro, porém eu tenho que rasgar todas as páginas. Não, o que E meu amigo fala, você é um livro aberto, porém rasga suas páginas. Cada um de nós tem, né, vários livros. E eu acho que assim, o que você absorveu do pouco tempo que a gente teve, você está tão aberto, você tem um coração tão ensinável, você está tão aguçado para isso. E por quê? Porque você é instrumento de Deus. Você tem uma missão aqui. Então, o que eu penso é, nada é por acaso, são jesuicidências. Sim, né? Fernanda. Não são coincidências, são jesuicidências. E a resposta que você teve lá no voo, talvez fosse o que você precisava. É uma confirmação, né? Só uma confirmação. Para seguir adiante, porque eu tinha parado com o meu podcast, eu tinha parado, eu falei, eu vou parar, porque eu te dei os motivos pelo qual eu parei, eu não vou falar agora, mas mais para frente eu posso falar. Sim. E eu parei, não foi familiar, foi outros problemas, né? Sim. E acabei que eu voltei hoje com vocês aqui, estou muito grato, né? Eu me lembro que você falou no começo que você não ia vir aqui para casa, aí uma amiga sua falou, não, vai na casa deles, fica com eles. Você veio nos ajudar, acabou ajudando outras pessoas aqui na Flórida, e é isso que importa, né? A gente vai, se Deus quiser, continuar com o nosso propósito de ajudar o próximo, e quem sabe vocês vão voltar aqui, a gente vai seguir aquele passo que a gente quer seguir, que de repente usar a minha casa e ajudar casais, fazer um encontro aqui em casa. Você já é um coach nato, você de, sabe disso, de né? casais. O teu podcast, deu para ver, é o perfil coach. Quando a gente tem a ferramenta certa, que você vai adquirir agora mais ferramentas em novembro, cara, quanto de piloto você já ajudou a conseguir trabalho? Muitos, Fernanda. Pilotos sem dinheiro. Exato. Pilotos com fome. Olha, eu perdi tudo. Eu perdi o meu trabalho, me ajuda. E quantos pilotos eu botei no mercado. Emocionalmente você pode ajudar? Sim. Entende? Sim. Então, assim, você ir para a internet, a gente tem uma ferramenta de graça. Né? O YouTube. Você gravar para essas pessoas, até montar um curso de inteligência emocional para piloto. Sim. Porque o cara ali, ele tem vidas na mão. A gente vem conversando sobre isso, né? Nosso voo deu tanto de problemas.
E com a nossa inteligência emocional, a gente não reclamou nem um minuto. Eu perdi brinco de ouro dentro Eu falei, tá tudo bem, vão se os brincos ficam às orelhas. Fernanda, e você estava vindo de férias, você vai deixar um motivo de um atraso, de perder um voo para estragar sua férias? Como gente, às vezes vem pessoas aqui de férias no meu avião, arruma briga física, vão preso. Sim. Mas é porque... Vão preso e acaba com as férias na prisão. A gente perdeu um dia na nossa agenda, na verdade. A gente perdeu um dia. Mas foi um dia perdido para coisas que não trouxeram para gente o entendimento que a gente trouxe ali. Ali a gente conseguiu ajudar algumas pessoas, conversar com algumas pessoas dentro do avião. Trabalhar a paciência. Trabalhar a paciência, né? Trabalhar o quê? O não materialismo, que foi aquilo. Falei, não vou deixar. Aí eu vi as pessoas procurando para mim. Falei, tá tudo bem, deixa. Depois a gente adquire outra. Né? Então, assim, uma situação que há um tempo atrás, talvez eu não agisse dessa forma. Né? Então, as coisas vão acontecendo no momento certo. Levanta voo, não sai do avião, perde mala, fica com a mesma roupa durante 2 dias. Cara, nunca que eu agiria dessa forma se eu não tivesse passado por uma situação como essa de inteligência emocional. Eu preciso entender que aquilo ali não vai me trazer nada além de entendimento. De como superar aquilo. Eu não estou pensando no problema, estou pensando na solução. E que solução que eu tiro dali? Sim. Né? Bons frutos, né? Falei, cara, tudo me afastando para ir não ir para Alexandre. Como é que eu vou chegar de madrugada na casa dele? E eu ali acordado já falei, vem a hora que for, Fernanda. E aí eu tive entendimento. Pode ser espiritual. Será que o que a gente vai falar não quer ali... que vá para casa dele? Só que esse entendimento veio depois, porque assim, foi tão gostoso o nosso bate-papo. A gente podia ter falado assim, pô, não vou no Alexandre não, vou direto para Orlando. E não quero saber, já perdi um dia, não quero incomodar, chegar de madrugada. Graças a Deus vocês incomodaram muito. E nós fomos obedientes, porque se nós tivemos uma palavra profética saída do Brasil, e eu tive o discernimento que realmente podia ser espiritual, né? Então eu fiz as minhas orações e falei, não, é para lá que eu vou. E eu vou até o final. Não tem... eu queria só passar um episódio quando a gente voltou do CIS, o avião ia pousar no Galeão. No Galeão não, no Santos Dumont. Aí a Fernanda assim, não, vamos pousar aqui, vamos lá. Nosso carro tava no... Não, a gente ia de transfer. Aí a Fernanda falou assim, não quero pousar aqui não, quero pousar lá no Galeão. Quero pousar no Galeão, quero pousar no Galeão, quero pousar no Galeão. O avião pousou, arremeteu e foi pro Galeão. Alexandre, a primeira arremetimento. Mais doida. Do nada, simplesmente arremeteu e foi pro Galeão. Porque eu olhei assim e falei assim, o tempo não tá bom aqui não, essa pista é pequena, não quero pousar aqui não. E eu assim meio que dormindo, porque a gente, né, ficou cansado e tal, meio que dormindo assim, 7h da manhã ainda. Aí eu falei, não vamos pousar aqui não. Arremeteu, mas cara. que vai o quê? Aí chegou a pousar e arremeteu. Levantou, aí arremeteu. O avião fez assim... Foi embora. Aí a Fernanda, eu já sabia, já tinha mentalizado a gente ir pra lá. Cara, é tão poderoso isso que eu falei, foi a minha primeira experiência. Legal. Gente, vamos fazer o papum, a gente está falando exatamente a 1h50 minutos. E todos os dias que a gente senta na mesa para bater papo irrelevante, acaba entrando no mesmo assunto, né? Caramba. Eu vou fazer então uma pergunta, são 15 palavras que eu vou jogar para você, e vocês vão dizendo de cara, pode pensar um pouquinho, o que vocês acham, tá? Fernanda, um sonho. Um sonho. Ai, escolhe. Um sonho é poder levar todo o meu conhecimento, ajudar casais, como a gente tem feito agora, a entender o propósito deles aqui na Terra. Um sonho, Marcos. Marcos não, meu Deus. Marco. Eu sou um só. Sim. Né? Apesar de fazer várias coisas. Matou. Marcos singular. Marco. Mas eu sou um só. Fale-me. Eu acho que esse... A gente já tem realizado, né? A gente viu que o nosso propósito é ajudar casais, ajudar pessoas. A gente gosta e tudo que a gente fez até hoje está convergindo para isso. Então, o meu sonho é ajudar mais pessoas. Eu respeito. Eu respeito quem me respeita. Fernanda, eu respeito. Eu respeito cada um na sua individualidade. Fernanda, um lugar. Orlando. O mundo, o planeta Terra, eu acho legal. Um animal. Cachorro. Cachorro. Uma saudade. Ai,
Ai, saudade. Eu tenho muita saudade dos meus avós. Saudade. Eu tenho saudade de algumas coisas, assim, mas não aquela saudade que dói, não. Eu tenho saudade da minha infância, dos momentos de infância. Um ídolo. Caraca, tenho alguns. Mais um cara que eu. Não é chega a ser ídolo, é um cara que eu admiro, Ayrton Senna. Jesus. Não, boa. Um desejo. Um desejo de me tornar uma coach. É uma transição de carreira, né? Eu amo o que eu faço como um casamento. Eu não quero parar, mas eu quero seguir a minha carreira de coach simplesmente por ajudar pessoas. Um desejo é estabilidade financeira. Não precisar preocupar com conta para pagar para poder focar em outra coisa. Uma conquista. Minha família. Nossa casa. Não vivo sem. O mar. Sem nós 5. Sonho de consumo, Fernanda. Esse é para você primeiro. Qual o sonho de consumo? Não vem com bolsa e sapato, não. Não, Um sonho de consumo. Material. Cara, tu sabe que eu já fui muito materialista. Eu até estranho quando eu vou hoje fazer as compras, eu penso nas crianças e não penso em mim. Então, sonho de consumo... Cara, não sei. Assim, eu quero muito viajar para Israel. Esse é o meu sonho de consumo. Esse é um sonho bom. Eu vou ser um pouquinho mais materialista. Uma Maserati, que é meu sonho de... E o meu sonho de consumo, acho que vocês sabem, né? Sei. Qual que é? Eu falei várias vezes. A Porsche. O 911. Uma cor? Azul. Preto. Ah, isso aí eu já sei. Maior realização de vocês? A minha família é a minha maior realização, meu maior tesouro. Sem dúvida. Poder estar com a família, com o entendimento espiritual e emocional que a gente tem hoje. Isso não tem preço. Uma comida predileta? Uma só. Vixe, churrasco. Churrasco. Brasil? Brasil, potência que não sabe que é potência. Brasil. Eu vejo o Brasil ainda numa era de escravidão. Uma escravidão... É uma colônia ainda. De se vender, né, politicamente falando, por votos, por coisa pequena. As pessoas não têm ainda o entendimento do poder que cada um tem, sabe? Então, eu vejo ainda o Brasil numa escravidão emocional, financeira. É uma palavra. Essa busca. Tranquilo, já está levando já mais um conhecimento. A última pergunta que eu vou perguntar, Deus. Ai, Deus é o meu pilar principal. Sem Ele, eu não me levanto sem agradecer, eu não me deito sem agradecer. Deus é gratidão o tempo todo. Deus é tudo. Tudo. Pra gente é tudo. Sempre foi. Deus é vida, né? Deus é amor. Amor, é o nosso vida, pilar, tudo. que levanta a família, que levanta, que assopra as tempestades. Como eu estava falando, energia, né? Força, Toda vez, Fernando e Marco, que eu entro num avião e esqueço de fazer minha oração, algum probleminha, às vezes não é problema grande, mas algum probleminha dá. Às vezes eu estou vindo para o pouso e esqueci de orar na decolagem, né? Que eu oro quando entra no finger até chegar no avião. Aí eu tô vindo pro pouso, o vento tá de lado e eu tô vindo de lado com o avião. Aí eu falo, caramba, cara, não rezei. E o tempo, o profissional eu sou, mas o tempo não tá favorável para fazer um bom pouso. Aí eu oro rapidinho, Fernando, só para Deus proteger, nem eu às vezes. Eu não tenho essa vaidade de Deus me proteger, eu quero que proteja. Sim. 228 passageiros. Exato. E esses 228 passageiros devem estar ligados com mais de 5.000 pessoas que são sonhos. Sim. Então eu peço a Deus para que não aconteça nada com eles. Sim. Se for comigo, paciência, né? Se for a vontade de Deus, que seja. Mas eu sempre peço a Ele para voltar para os braços das pessoas que eu amo. Sim. Entendeu? Isso é amor pelo próximo. Quando você deixa de pensar em você por algum momento e pensa na vida de outras pessoas, a responsabilidade que você tem. Por isso que eu digo que a inteligência emocional, o equilíbrio emocional para um piloto é tudo. Sim. Né? Às vezes o piloto está com um problema que não consegue deixar. A gente não consegue, fechou a porta e papum. Deveria ser assim.
O maior problema na aviação com a inteligência emocional que aconteceu foi na Alemanha. O comandante do avião saiu de um avião igual o que eu vou, foi tomar um café atrás, o copiloto trancou a porta, ele estava com problema emocional também, vivendo problema emocional. O comandante batia na porta, está na caixa preta, pedindo pelo amor de Deus para ele abrir. O copiloto lacrou a porta para não entrar, que não tem como entrar depois dos atentados de 9/11. O copiloto tirou o avião do piloto automático, veio descendo e jogou o avião numa montanha, explodiu o avião e matou todo mundo. Mas, Ele se suicidou levando Sim. muitas vidas. Não sei o número de vidas que ele levou, mas isso aconteceu. Com certeza E a foi uma carga que autoajuda ele- emocional que É, ele sim. precisava. Sim. E ele cometeu o suicídio. Marco, Fernanda, cara, foi um prazer ter vocês aqui. A gente falou quase 2 horas já. Muito obrigado. Sabe que vocês são pessoas especiais na nossa casa. A casa está aberta. É uma ofensa se vocês vierem de novo aqui e falar, não, eu sempre guardo aquilo. Dormir em dólar é muito caro. O quarto da Luísa está à disposição. Tá bom? Tá bom. Vocês ficam à vontade de vir a hora que quiser, me liga e a gente vai sempre receber vocês assim, com esse carinho sempre de amizade. Muito bom. Tá bom? Muito bom. Ainda A bem. gente aqui agradece, a gente se sente muito bem na sua casa. É muito bom ser recebido por vocês, né? E assim, com todo esse amor, a gente se sente acolhido. Mas melhor ainda vai ser depois de novembro, que o nosso papo vai Nossa. ser Cis-purinho. Cispurinho, nós vamos estar junto lá, tá bom? Com certeza. esperamos Obrigado, ver. fiquem com Deus. Um Obrigado. beijo. Valeu. Beijo. Tchau.